Com o passar dos anos, a Rockstar adicionou diversas coisas no GTA Online, coisas da versão beta do GTA V e da versão alpha do jogo, como por exemplo o Hydra, o Hunter, mistérios, easter eggs e etc. Coisas que foram removidas da versão final do GTA V, mas que por algum motivo eles decidiram recolocar no GTA Online. Bem, e se eu te falar que a mesma coisa aconteceu com o GTA 6? Os vazamentos de setembro de 2022 revelou que o Projeto Américas era algo verdadeiro, e o Projeto Américas nada mais nada menos era do que basicamente um projeto da Rockstar de criar um GTA com cidades e localizações não só da América do Norte, mas também da América do Sul. O Gaming Detective no Twitter fez uma thread de 24 posts e organizando todos os vazamentos do jogo desde 2014 para frente, vazamentos importantíssimos que revelam pra gente parte da história do GTA 6 e também quais localizações da América do Sul a gente teria no jogo. Então, se você não quer spoilers disso, sai desse vídeo agora. Durante o lançamento do Red Dead 2, a Rockstar passou por uma situação muito difícil. Eles acabaram fazendo um reboot no GTA 6. Reboot, para quem não sabe, é um reiniciamento no desenvolvimento do jogo, só que o jogo não sofreu um reboot total, foi um reboot parcial. E antes desse reboot, a história do GTA 6 seria baseada no tema Narcos entre a década de 70, 80 e 90. A história do GTA 6 seria sobre tráfico de drogas e seria situada em diversas décadas diferentes. E no fim da história do jogo, a gente seria trago para os tempos atuais, para a era contemporânea. Outro detalhe, infelizmente, 85% de vocês não são inscritos do canal que assistem os meus vídeos, então se você é uma dessas pessoas, aperta no botão de se inscrever e me ajuda a mudar essas estatísticas. É claro, se você gostar do meu conteúdo. No início de 2020, um usuário chamado The Preacher fez diversos posts no GTA Forums falando sobre exatamente isso. Ele disse que o jogo teria uma temática da década de 70, 80 e 90, e ele também afirmou que o jogo seria anunciado em março de 2020. E sobre credibilidade, isso era o que não faltava quando se trata desse usuário. Anteriormente, esse usuário preveu exatamente quando os trailers do Red Dead 2 iriam ser lançados, e os posts dele nunca foram removidos do GTA Forums devido à sua credibilidade. Antes dos seus próprios posts falando sobre o anúncio do GTA 6 em março de 2020, outros posts apareceram em diversos sites diferentes. Esses posts basicamente afirmaram que o jogo seria anunciado em março de 2025 e que eles não iriam revelar tantas coisas assim sobre o jogo, somente a logo e pequenos detalhes. E esses posts também falaram sobre Vice City, sobre como o jogo iria se passar em décadas anteriores, diferente do GTA V e GTA IV, e também que o jogo seria lançado para consoles e PC ao mesmo tempo. E é claro que o jogo teria um modo online, só que esse modo online seria somente lançado após o lançamento do jogo. Outra coisa que esse primeiro usuário vazou também foi a própria DLC de Caio Perico. Ele falou sobre o Kozaka, que em russo significa baleia assassina, e ele falou também que o Kozaka teria uma grande importância na DLC de Caio Perico. Ou seja, esse usuário sabia exatamente do que ele estava falando sobre. E através das suas informações crípticas, a gente descobriu que o GTA 6 passaria na década de 70, 80 e 90, que a cidade principal do jogo seria Vice City, e também que o jogo iria ter cidades da Colômbia. Ou seja, quando se fala de partes da América do Sul que estariam presentes no GTA 6, isso era o que a gente teria no jogo. Partes/cidades da Colômbia no GTA 6. E o jogo teria um grande foco em tráfico de drogas, e também que o jogo seria anunciado dia 25 de março de 2020, como outros vazamentos também falavam sobre. Outro detalhe importantíssimo, como eu acabei de mencionar, quando aqueles clipes do GTA 6 foram vazados em setembro de 2022, a gente descobriu que o Projeto Américas era verdadeiro e também que o jogo vai ter diversas funções de tráfico de drogas, que inclusive eu já falei sobre em vídeos anteriores. E outra coisa que prova tudo isso, com o lançamento do Red Dead 2, foram encontrados nos arquivos do jogo armas da década de 70, 80 e 90 de cartéis, e esse achado foi encontrado por outro vazador de informação e foi repostado até mesmo pelo TESFans 2, que, como a gente sabe, é o vazador de informações mais renomado da comunidade. E além disso, o nome desses arquivos no Red Dead 2 estavam nomeados de Projeto Américas, que é justamente o mesmo nome encontrado nos vazamentos do GTA 6 de setembro de 2022. E em 2018, um canal no YouTube chamado de The Know postou um vídeo com informações privilegiadas, e eles afirmaram a existência do Projeto Américas e também que o jogo seria situado em Miami e também em partes da Colômbia. E já em 2020, um repórter muito renomado na comunidade afirmou que o GTA 6 estava em estágios iniciais de desenvolvimento, e um pouco antes disso, o TESFans 2 disse que o GTA 6 estava pelo menos 70% completo.
Ou seja, essas duas afirmações entraram em contradição. E tanto o TESFans 2 quanto esse jornalista, o Jason, entraram em uma grande treta no Twitter e em outros sites, um falando que o outro estava errado. Eu até falei sobre isso há bastante tempo, quando isso aconteceu. Só que um dos motivos que o Ian2295 estava errado era porque ele não sabia sobre o reboot do jogo. E já o repórter Jason já estava ciente do reboot do GTA 6. É por isso que o jogo não estava mais 70% completo. Boa parte do desenvolvimento do GTA 6 tinha sido deletado e o Ian ainda não sabia disso. E se isso não fosse o suficiente, logo após isso o TESFans 2 confirmou exatamente tudo isso. Ele disse que, como o codinome do jogo sugere, Projeto Américas, o jogo teria como cidade principal Vice City e partes da América do Sul, como a Colômbia, e que o jogo estava em fase de desenvolvimento completo até mesmo antes do lançamento do Red Dead 2, e acabou sofrendo esse reboot durante ou após o lançamento do jogo. E após esse reboot, a Rockstar começou a ir atrás de desenvolvedores especializados em animação, inteligência artificial e aprendizado de inteligência artificial. E isso é outra coisa que a gente vê nos vazamentos do GTA 6. A gente sabe que a inteligência artificial do jogo vai ser muito mais avançada do que em qualquer outro jogo da franquia GTA. E aparentemente um dos motivos desse reboot do GTA 6 é porque a Rockstar não tinha tecnologia suficiente para fazer o que eles queriam fazer com o jogo. Outro motivo do reboot do GTA 6 ter acontecido foi também por causa das altas cargas de trabalho, e por esse motivo o GTA 6 foi diminuído e a versão final do jogo vai ser menor do que eles estavam planejando lançar inicialmente. Mas, como já foi dito pelo TESFans 2 no passado, com os próximos anos do lançamento do GTA 6, eles vão lançar expansões para o jogo que vão aumentar o mapa do GTA 6. Ou seja, o jogo também sofreu um reboot porque eles não queriam adiar o jogo para 2026 e 2027 e sim lançar o jogo entre 2024 e 2025. Então, se você não estava feliz com esse reboot, é melhor você ficar, porque se eles continuassem com o projeto original do GTA 6, o GTA 6 não iria ver a luz do dia até pelo menos 2026 e 2027. Só que outra coisa muito interessante, boa parte desse conteúdo cortado do GTA 6 acabou aparecendo no GTA Online, especialmente através da DLC de Caio Perico. Em uma entrevista, após o lançamento da DLC de Caio Perico, a Rockstar confirmou que o início do desenvolvimento da DLC de Caio Perico teve início nos primeiros meses de 2020 e o GTA 6 sofreu o reboot no ano anterior, em 2019. Ou seja, um ano depois do reboot do GTA 6, a Rockstar deu início ao desenvolvimento da DLC de Caio Perico e usou elementos / coisas removidas do GTA 6 nessa DLC do GTA Online. Basta a gente olhar para a temática da DLC. Caio Perico é uma ilha privada de um chefão do tráfico colombiano, o senhor El Rubio, que você já deve ter roubado diversas vezes no GTA Online. A ilha de Caio Perico é altamente inspirada na ilha do Pablo Escobar, a Hacienda. Boa parte dos carros da DLC de Caio Perico são da década de 70, 80 e 90, até mesmo o Fusca foi adicionado com essa DLC, ou seja, tudo indica que o GTA 6 teria uma história voltada para uma temática de narcos entre a década de 70, 80 e 90. E isso tudo acabou sendo cancelado e reutilizado ou reciclado no GTA Online através da DLC de Caio Perico. Em outras palavras, a DLC de Caio Perico é exatamente o que o GTA 6 iria ser antes do seu reboot em 2019. Basicamente um tipo de Ghost Recon misturado com GTA. Outro detalhe também muito interessante, em um dos trailers da DLC de Caio Perico, existem coordenadas que, se você colocar no Google Maps, você vai ser levado a um local estranho no meio da mata com o que parece ser um 6 escrito em números romanos. Pois é, aparentemente alguém lá de dentro da Rockstar queria que a gente soubesse que isso tudo aqui é verdade, ou o que aconteceu e o motivo por trás de tanta demora para o GTA 6 ser anunciado e lançado. Mas basicamente é isso. Me diz aí nos comentários se você tá feliz que isso foi cancelado ou não. No vídeo anterior eu falei sobre um vazamento massivo do GTA 6, para ser mais específico, em dezembro de 2019, descreveu detalhes não só sobre o mapa do jogo, mas ele também falou sobre coisas que iriam estar presentes no jogo, que acabaram se tornando realidade com os vazamentos de setembro de 2022, os vazamentos reais do GTA 6. E nesse post que ele fez no GTA Forums, ele falou sobre como o jogo vai ter pesca, como as cidades principais do jogo vão ser Vice City e Carcer City, que o jogo iria ter uma ponte gigantesca conectada a ilhas, que a gente pode ver também nos vazamentos do jogo. Enfim, a lista vai e vai. Ele mencionou diversos detalhes que se tornaram realidade com os vazamentos recentes do GTA 6. Se você viu o vídeo que eu falei sobre esses vazamentos, esse vazamento é quase que maior do que os vazamentos de setembro de 2022, justamente por todos os detalhes que esse indivíduo dá pra gente sobre o jogo. E durante essa descrição, ele afirmou que o jogo vai ter 3 estados, o que a gente também sabe que é uma realidade com os vazamentos de 2022. Já foi descoberto que o jogo vai englobar não só Miami, Vice
Vice City, mas também os arredores da Flórida e até mesmo os arredores da Geórgia, que é outro estado. E o motivo que a gente sabe sobre isso é por causa de uma prisão que foi encontrada nos clipes do jogo, que é uma prisão que é localizada na Geórgia. E agora, mais recentemente, outra coisa foi encontrada, uma placa da Geórgia nos clipes do jogo, ou seja, confirmando o estado da Geórgia no GTA 6. Ou seja, no momento desse vídeo, 2 estados estão confirmados no GTA 6, mas a gente sabe que vai ter mais um estado, e segundo ele, além de Vice City, que a gente também sabe que é verdade, a outra cidade principal do jogo vai ser Carcer City. E para quem não sabe, Carcer City é uma cidade que já esteve presente em outros jogos da Rockstar. Para ser mais específico, essa é a cidade do Manhunt 1, e também, apesar de ela não estar presente no GTA V, ela é a cidade onde o Michael fez o seu primeiro golpe. Ou seja, a cidade de Carcer City não é uma nova cidade, mas sim uma cidade que também, como Vice City, vai retornar com o GTA 6. E isso foi exatamente o que ele falou sobre o território do jogo. O território do jogo jogável engloba 2 cidades principais, Carcer City, que é baseada em Boston, e Vice City, que é baseada em Miami, Flórida. O jogo também é dividido em 3 estados diferentes. Passei mais tempo em Carcer City porque achei a cidade mais interessante, mas é fácil de se perder, já que muitas das estradas são tão sinuosas e nem sempre seguem um padrão clássico de grade. Ele também descreveu como é viajar de Carcer City até Vice City. É uma transição muito longa e gradual entre as 2 cidades, mas é um pouco estranho viajar de Boston a Miami, Carcer City até Vice City, sem nenhuma outra grande cidade dos Estados Unidos no meio, a não ser algumas pequenas cidades. Ainda assim, está bem feito mesmo em um estado inacabado. E ele basicamente está falando sobre como é muito estranho viajar de Carcer City até Vice City sem nenhuma grande cidade no meio, e isso é muito comum em jogos da Rockstar. A distância entre cidades do jogo é algo realmente muito estranho. Eles fizeram isso com o GTA V, mas especialmente no GTA San Andreas, onde a gente tem diversas cidades grandes, mas não existem cidades grandes no meio entre essas áreas, o que dá uma vibe meio estranha pro jogo. Mas ele disse que no GTA 6 eles resolveram isso adicionando uma transição muito boa, fazendas, florestas, pântanos e etc. Ou seja, vai ter uma separação muito boa entre cidade, florestas, áreas rurais e etc. A única coisa mesmo que é estranho aqui é o fato de não ter uma cidade grande no meio entre Carcer City e Vice City, o que eu também acho que é um pouco estranho. Ele continuou e disse o seguinte: há também uma abundância de cidades, casebres, áreas à beira-mar, subúrbios, esconderijos e áreas selvagens entre as 2 cidades, e uma base militar na região da Flórida, onde roubei o meu jato. Ou seja, ele está basicamente confirmando a existência de bases militares no GTA 6, o que obviamente não é nenhuma surpresa, mas ele afirmou aqui que a base militar principal do GTA 6 vai ser localizada na região da Flórida, ou seja, perto de Vice City. E ele também confirmou a existência de veículos militares no jogo, como jatos militares. O jato aqui que ele pilotou é um jato chamado de Sunseed no jogo, o que provavelmente vai mudar na versão final. No GTA V, por exemplo, o jato principal do jogo deveria ter sido o Hydra desde o seu lançamento, mas eles acabaram mudando pro Laser, então obviamente isso aqui está subjetivo a mudanças no futuro com a versão final do jogo. Não só isso também, como possivelmente a própria cidade de Carcer City. Pode ser que eles tenham removido essa cidade do GTA 6 e ela volte em forma de expansão após o lançamento do jogo, mas ao mesmo tempo ele afirmou que o jogo já estava em um estágio meio que alto de desenvolvimento, então eu não sei se a Rockstar iria fazer uma coisa dessas, de descartar uma cidade principal do jogo assim, faltando 4, 5 anos para o lançamento do jogo, mas a gente vai ter que esperar e ver. Vice City ainda é uma realidade, eles ainda vão utilizar essa cidade no GTA 6, conforme ele disse e outros vazamentos revelaram pra gente. 3 anos depois, mas a gente não viu nenhuma menção a Carcer City nos vazamentos recentes do jogo. Mas ao mesmo tempo, nem tudo foi vazado do jogo, isso a gente também sabe que é verdade. Outra coisa muito interessante que ele falou sobre o jogo é que os veículos do GTA Online não retornaram, e também ele falou sobre um reboot em veículos. Isso foi exatamente o que ele disse. Muitos carros novos também, eu vi alguns modelos originais como o Sabre GT. O jogo meio que tem uma estética de reboot, muitas qualidades semelhantes que compõem o jogo da série GTA, mas com mais detalhes do que nunca. Vi uma Lamborghini moderna na Oceanside, que eu pude reconhecer como sendo um Infernus, mesmo que fosse um modelo diferente do que o apresentado no GTA 4 e no GTA 5. Não vi nenhum veículo que retornasse das expansões /DLCs do GTA Online. Todos os designs principais de veículos parecem ter sido reiniciados, com exceção de alguns carros antigos como o Sabre. E o que ele quer dizer com isso é o seguinte, que ele não viu nenhum veículo retornando do GTA Online, mas isso também pode mudar com a versão final do jogo. Aliás, esse vazamento é de 2019, ou seja, a versão do GTA 6 que ele estava jogando possivelmente era de 2018 e 2019, ou seja, era uma versão pré-reboot. Para quem não sabe, o GTA 6 sofreu um reboot em 2019, eles decidiram fazer diversas mudanças gigantescas no jogo, e ele estava jogando uma versão do GTA 6 que ainda não tinha sofrido essas mudanças, mas obviamente isso não significa que o que ele descreveu aqui não vai estar presente no jogo.
Pode ser que sim e pode ser que não. Além disso, outra coisa muito interessante, ele diz que os novos veículos do jogo, até mesmo veículos antigos de outros jogos da série GTA, sofreram um reboot. Em outras palavras, eles são diferentes de outros jogos da série GTA. Por exemplo, ele viu o Infernus, só que esse Infernus não é tão parecido com a versão do GTA 4 e nem com a do GTA 5, ele tem a sua própria identidade, e o motivo que ele disse isso, se eu tivesse que adivinhar, é porque os veículos do GTA 6 vão ser mais semelhantes aos veículos da vida real. A gente vem vendo isso com o GTA Online, conforme as DLCs do GTA Online foram sendo lançadas, as primeiras DLCs do jogo, os veículos daquelas DLCs eram veículos mais arcade, veículos mais fictícios do que realistas, e anos depois, com as DLCs mais recentes do GTA Online, os veículos do jogo vêm sendo cada vez mais inspirados nos veículos da vida real, e eu tenho quase certeza que é isso que ele quer dizer. Ele está tentando dizer que os veículos do GTA 6 vão ser mais semelhantes aos veículos da vida real do que a versões de veículos anteriores do jogo. Ele também diz que isso não se aplica tanto assim para veículos que estão retornando, e a gente pode ver um pouco disso nos vazamentos de 2022. A gente pode ver veículos policiais, a Karin Rebel e etc. Mas ao mesmo tempo, muitos desses veículos são veículos emprestados do GTA V, apenas até eles começarem a realmente trabalhar nos veículos do jogo. Agora, a gente pode ver um pouco dessa identidade única dos veículos do GTA 6 em alguns dos vazamentos de setembro de 2022. A gente pode ver o interior super detalhado de uma nova Lamborghini do jogo, incluindo o painel de dentro do veículo. Outra coisa também, a gente pode mexer em absolutamente tudo que a gente quiser de dentro do veículo, painel, retrovisores, assentos elétricos e etc. Até mesmo a altura do banco é algo mesmo surreal. Mas infelizmente, apesar de esse parecer ser um novo veículo do jogo, a gente não pode ver a parte de fora dele, somente a parte de dentro. Mas já dá para entender um pouco do que ele está falando sobre. Com os vazamentos de setembro de 2022 do ano passado do GTA 6, já se sabe que eles vão introduzir diversos elementos de RPG no jogo. Por exemplo, agora você vai ter que comer, beber, dormir. O jogo também vai contar com um sistema de inventário novo, onde você vai ter que escolher minuciosamente as armas que você quer usar. Você também vai ter a opção de carregar uma duffel bag para expandir o seu inventário em geral, e também uma loot bag que você vai usar para você armazenar os seus espólios de golpes. E você também vai ter acesso ao seu porta-malas, como mais um método de expansão ao seu inventário, espólios e etc. O jogo também vai contar com um sistema de dano avançado, e é exatamente por isso que eles vão fazer a introdução de medkits no jogo, que você vai fazer uso ao você se machucar gravemente, e também remédios para rápida recuperação de saúde. Só que existem outras coisas muito importantes também que vão mudar agora com o GTA 6. Bem, em um desses clipes vazados é possível ver duas barras debaixo do minimapa, barras que representam o nível de combustível do seu veículo e possivelmente a quantidade sendo utilizada no momento. Bem, e obviamente isso prova pra gente que eles estão pensando em introduzir isso no jogo, e na minha sincera opinião, eu acho que eles têm que tomar muito cuidado com essa nova adição do GTA 6, se eles realmente decidirem colocar isso na versão final do jogo. E na franquia GTA em si, existem algumas missões onde essa opção de combustível barra gasolina foi utilizada, e não foi algo que agradou tanto assim os fãs. E agora, com essa possibilidade dessa opção voltar no GTA 6 permanentemente no jogo, pode ser algo que talvez não seja tão bem recebido assim pelos fãs. A não ser que eles consigam introduzir isso no jogo de forma muito boa. Por exemplo, com um tanque cheio de gasolina no seu veículo, você consegue dar 2,5 voltas no mapa do jogo. Eu acho que algo assim seria uma maneira mais eficiente de adicionar isso no jogo, mas para falar a verdade, não é certeza de que eles vão adicionar isso no jogo. Em diversos outros clipes não se vê mais essa opção de gasolina barra combustível, é somente durante esse clipe em específico. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante também. Segundo os vazamentos de 3, 4 anos atrás, de um QA tester da Rockstar, um desenvolvedor que disse que testou diversas coisas no GTA 6 durante aquele período de desenvolvimento do jogo, e diversas coisas que ele mencionou naqueles vazamentos de 4 anos atrás se tornaram realidade. Eu já falei sobre isso nos vídeos anteriores. Uma das coisas mais interessantes que ele afirmou foi que o Red Dead 2, que também é um jogo da Rockstar e o jogo mais recente da Rockstar, foi um jogo teste da Rockstar, um jogo onde a Rockstar introduziu diversos elementos e mecânicas que eles vão reutilizar no GTA 6 de forma melhorada e mais avançada, e o exemplo que ele usou disso são as nuvens volumétricas, que realmente vão voltar no GTA 6, isso já foi confirmado com os vazamentos mais recentes do jogo, e agora também diversos elementos RPG, comer, beber e etc. Então pode ser que esse sistema de reabastecer veículos realmente acabe chegando na versão final do jogo. Sem falar também que a Rockstar acabou de comprar o GTA RP, e o GTA RP é exatamente sobre isso, basicamente uma versão da vida real dentro de um GTA Online, e recentemente a Rockstar começou a procurar desenvolvedores para trabalharem no GTA RP em específico, e isso significa que eles já estão se preparando para o lançamento do GTA 6, e também não somente do GTA 6 Online, mas também de versões RP do GTA 6 Online.
Ou seja, pode ser que esses elementos realistas do jogo não apareçam no GTA 6 em si, mas nesses novos servidores de RP do GTA 6 Online, quem sabe. Ou pode ser que, como eles fizeram no GTA 5 na última versão do jogo, eles adicionem modos de jogo. Por exemplo, no GTA 5 do PS5 e Xbox Series X e S, existem os modos fidelidade, performance e etc. E pode ser que a mesma coisa aconteça com o GTA 6. Pode ser que você possa escolher jogar entre um modo mais arcade ou um modo mais realista. Essa também pode ser uma opção. Mas infelizmente não existe nenhuma evidência de que esse vai ser o caso. E é claro, esses clipes vazados, incluindo os vazamentos mais antigos do jogo de 4 anos atrás, são de uma versão pré-alpha do jogo, uma versão inicial. Então, no fim do dia, tudo isso está subjetivo a mudanças. Outra coisa bem interessante também, que isso vai complementar se realmente chegar na versão final do jogo, é o sistema de dano avançado dos veículos do GTA 6. Existe somente um clipe vazado que mostra isso pra gente, e esse clipe é literalmente um desenvolvedor utilizando um dos veículos do jogo e batendo aquele veículo propositalmente, claramente querendo testar e testando o sistema de dano de veículos do jogo. E apesar de esse clipe ser de uma versão inicial do jogo, de uma versão pré-alpha, como eu mencionei anteriormente, existem algumas coisas aqui que dá pra notar. Por exemplo, ao ele bater esse veículo, o veículo começa a fumaçar imediatamente, somente em uma batida, o que é diferente de outros jogos da Rockstar, como por exemplo no GTA 5 e no GTA 4. O GTA 4, obviamente, tendo o sistema de dano mais realista de todos, na minha opinião, e na minha opinião de muitos fãs também, mas alguns dizem que é um pouco exagerado, o que é em alguns casos, mas que é muito impressionante e parece que no GTA 6 a gente vai ter algo entre o sistema de dano de veículos do GTA 4 e do GTA 5, que também não é perfeito em diversos aspectos, mas se você misturar esses dois sistemas do GTA 4 e do GTA 5, eu acho que a gente acaba chegando no ponto perfeito quando se trata disso. Outra coisa que também dá para notar é que partes do veículo saem voando, partes do para-choque imediatamente após a batida. Então, claramente, com o sistema de dano avançado de veículos do GTA 6, eles estão trazendo uma ênfase maior em realismo, o que obviamente vai trazer uma imersão maior para o jogo e também um upgrade considerável se a gente comparar esse jogo atual deles com os jogos mais antigos da série GTA. E eu, sinceramente, mal posso esperar. E outra coisa muito interessante que a gente descobriu com esses vazamentos, que é basicamente o rumor que afirma que esportes aquáticos estarão presentes no jogo, como por exemplo surfing. Sim, você não ouviu errado, surfar. E obviamente, se isso se tornar realidade, essa vai ser a primeira vez que a gente vai ver esse esporte sendo introduzido em um jogo da série GTA. E eu fui a fundo atrás da onde surgiu esse rumor, e esse vazamento barra rumor vem de um usuário chamado de Alex Venturas, e de acordo com esse usuário barra vazador de informações, o jogo vai usar uma tecnologia de água similar à da Nvidia Waveworks, que é tão avançada e cara que a maioria dos jogos hoje em dia não conseguem usá-la. Mas, segundo ele, os lucros colossais gerados pelo GTA Online permitiram à empresa parente da Rockstar, a Take-Two, investir na tecnologia para o novo jogo. Bem, e na minha opinião, isso tudo é muito plausível, especialmente por causa da localização do GTA 6 e a cidade principal do jogo, que vai ser Miami, Flórida, que obviamente é uma cidade praiana, e hoje em dia, com o avanço da tecnologia, isso aqui é realmente possível. Para ser sincero, isso aqui já era possível na época do lançamento do Red Dead 2, e segundo ele, a Rockstar San Diego contratou 20 engenheiros para trabalharem somente nisso, para eles conseguirem criar uma nova física de água no GTA 6. E se a gente realmente quiser saber como vai ser a água no GTA 6, pelo menos um pouco da inovação da física da água do GTA 6, a gente tem que olhar para o Red Dead 2, e a física de água do Red Dead 2 foi bem trabalhada, mas não é nada drástico assim. O jogo não tem nada a ver com esportes aquáticos, ou sequer se passa em uma cidade praiana, mas mesmo assim eles se deram no trabalho de fazer uma física de água boa pro jogo. Mas tem sim um problema com tudo isso. A fonte desse rumor barra vazamento, o usuário Alex Venturas, não tem um recorde de credibilidade grande como o TestFans 2, o Ian2295 e outros vazadores de informações. Na minha sincera opinião, eu acho que ele está somente adivinhando o que eles vão fazer com o jogo e ele não tem nenhum tipo de informação real sobre o jogo. Mas que isso tudo aqui é plausível. Com as informações atuais que a gente tem do GTA 6, o próximo jogo da franquia GTA, a gente praticamente já sabe que o jogo vai passar em 3 estados diferentes e que o jogo também vai incluir diversas cidades pequenas, assim como no GTA San Andreas. Bem, uma das provas principais que existem hoje em dia que o jogo vai se passar em 3 estados diferentes é, por exemplo, uma prisão que pode ser vista em um dos clipes vazados do jogo, e essa prisão em específico fica localizada na Geórgia, e como eu já tinha dito em vídeos anteriores, a distância de Geórgia até Miami, Vice City, que vai ser a cidade principal do GTA 6, é realmente considerável. Só que tem outro pequeno detalhe que muita gente não percebeu. Essa prisão em específico é a mesma prisão do The Walking Dead, sim, a mesma prisão onde o Rick e os seus
seus companheiros ficam em algumas temporadas da série. Se eu não me engano, é entre a terceira e quarta temporada do show. E obviamente, conhecendo a Rockstar, isso significa que o jogo vai ter diversas referências ao show. E outra coisa bem da hora é o nome da protagonista mulher do GTA 6, a Lúcia. E para quem assistiu o show The Walking Dead, vai reconhecer esse nome também, porque o nome do taco de beisebol do Negan na série era Lucília, por realmente um nome bem parecido com Lúcia. Ou seja, as referências já começaram e o jogo nem foi anunciado ou lançado ainda. E eu vou mais longe ainda com isso e dizer que a gente provavelmente vai ter uma DLC de zumbis no jogo, uma expansão / DLC de infestação de zumbis, e isso não seria nada estranho para Rockstar. A Rockstar já introduziu uma DLC de zumbis antes em um dos seus jogos, que foi o Red Dead 1 com a Undead Nightmare, que foi uma DLC de zumbis para aquele jogo com todo um enredo em volta dela, e infelizmente a gente não teve outra DLC similar para o Red Dead 2, o que na minha opinião seria algo realmente incrível, mas a gente tem referências e easter eggs de zumbis naquele jogo, o que é uma coisa que quase não aconteceu com o GTA V. Mas a realidade da situação, se você acompanha o meu canal há muito tempo, você sabe que existiam várias expansões / DLCs sendo preparadas para o modo história do jogo. DLCs do modo história foram anunciadas no newswire da Rockstar, para ser mais específico em 19 de dezembro de 2013, e essas DLCs / expansões do modo história estavam originalmente planejadas para serem lançadas em 2014, juntamente com a DLC dos golpes, que acabou sendo adiada para 2015, e um tempo depois, alguns códigos de script acabaram sendo deixados para trás nos arquivos do jogo, para ser mais específico durante o patch 1.13 e 1.14. Quem aí lembra da DLC da ostentação? Pois é, foi nessa época. E em 12 de novembro de 2014, de acordo com a CVG, que anteriormente entrevistou o Leslie Benzies sobre o futuro do GTA Online antes do seu lançamento, e para quem não sabe, o Leslie Benzies é o ex-presidente da Rockstar, um representante desconhecido da Rockstar informou o jornal que a atualização de conteúdo do modo história, ou atualizações de conteúdo, seriam no mesmo nível da DLC The Lost and Damned do GTA 4 e também The Ballad of Gay Tony, que também é outra DLC do GTA 4, com 12 a 20 horas de novas missões solo com roteiro, e estava programada ou programadas para serem lançadas por volta do lançamento da versão de PC do GTA V. E em 23 de outubro de 2017, a Game Informer publicou um artigo de entrevista com o então diretor de design da Rockstar, e quando questionado sobre essas expansões do modo história, ele confirmou que essas expansões foram canceladas devido ao aumento do foco no GTA Online, e também devido a outros projetos importantes da Rockstar, como o Red Dead 2. Ele também confirmou pra gente que muito desse conteúdo dessas expansões do modo história acabaram sendo adaptadas e integradas no GTA Online através de atualizações de conteúdo, como a DLC do Juízo Final em 2017 e a DLC do Golpe do Cassino em 2019. Ou seja, em outras palavras, as DLCs do modo história não aconteceram no GTA V devido ao grande sucesso do GTA Online e também aos novos projetos da Rockstar, como Red Dead 2, que na época era um mega projeto. E eles precisaram tirar esses desenvolvedores desses projetos de expansões do GTA V para colocarem nesses projetos, no GTA Online, no Red Dead 2 e provavelmente também no GTA 6. Pois é, várias expansões estavam planejadas para o modo história do GTA V, mas elas acabaram sendo canceladas por falta de tempo e de desenvolvedores. Só que dessa vez a gente sabe que isso não vai acontecer com o GTA 6. As DLCs e expansões do modo história estão sendo planejadas nesse momento, até mesmo antes do lançamento do jogo. Com os vazamentos de setembro de 2022, foi revelado pra gente que a Rockstar já separou 2 bilhões para o desenvolvimento total do GTA 6, pós-lançamento incluído, o que significa que eles já sabem o quanto eles vão gastar com expansões, DLCs e etc, tanto por modo história do jogo quanto por modo online, e eles não tinham esse plano arquitetado com o lançamento do GTA V. Eles não conseguiram prever o sucesso do GTA Online e acabaram tirando recursos do modo história para colocarem no modo online, só que dessa vez isso não vai acontecer. Outra coisa bem interessante também, o ex-presidente da Rockstar, o Leslie Benzies, chegou a mencionar que novas cidades iriam ser adicionadas para o GTA V, e a gente viu isso acontecendo, por exemplo, com Northampton e no GTA Online com Caio Perico, mas esses novos mapas realmente não são expansões em grande escala, e a gente voltou a ver isso novamente com Red Dead 2, com Guarma, que é literalmente uma parte não completa do México no jogo, que acabou também não sendo finalizada, e segundo os vazamentos mais antigos do GTA 6, de 3, 4 anos atrás, o jogo vai ter um foco pesado em viagens aéreas, transporte aéreo, locomoção aérea e etc. E o motivo principal por trás disso é porque o mapa do jogo vai ser colossal, segundo esses mesmos vazamentos. E até mesmo o Test Fans 2 já confirmou que o jogo vai ter expansões para o mapa, expansões de grande escala, ou seja, o mapa do GTA 6 vai ser aumentado com o tempo. Ele é um jogo que está sendo criado para ter uma vida útil muito maior do que a do GTA V. E além de DLCs de conteúdo, a gente também vai ver expansões
expansões para o modo história e também expansões de mapa. O jogo vai ter 1.300 eventos aleatórios e diversos desses vazamentos se referem a elementos aéreos, como por exemplo acidentes de wingsuit. O wingsuit, para quem não sabe, é um traje de voo. Um dos jogos que eu consigo lembrar que isso foi utilizado foi no Far Cry 4, onde você pode usar uma wingsuit e literalmente planar pelo mapa. Isso vai estar presente no GTA 6, segundo esses vazamentos de eventos aleatórios. E também, ao você voar alto o suficiente, você vai ter uma visão de efeito de fluorescência atmosférica, você vai conseguir ver poluição luminosa, ventos de furacão, névoa matinal e etc. E lembrando que esses vazamentos são de 3, 4 anos atrás, imagina só o que a gente vai ter na versão final do jogo. Já foi confirmado também que jatos militares irão estar presentes no jogo, assim como no GTA V. O jogo vai até mesmo contar com o Triângulo das Bermudas, que também é mencionado nessa lista de eventos aleatórios do jogo. E se eu tivesse que adivinhar, durante a sua passagem pelo Triângulo das Bermudas, vai ter uma chance que a sua aeronave vai parar de funcionar e outras coisas estranhas irão acontecer. O jogo menciona até mesmo diversas criaturas mitológicas, como o Kraken, que vai estar presente no jogo, e talvez a gente possa encontrar o Kraken no Triângulo das Bermudas. Os vazamentos também falam sobre alienígenas e naves alienígenas, que tem uma presença robusta no GTA V e especialmente hoje em dia no GTA Online, através de easter eggs, missões e etc. Os vazamentos também falam sobre exploração subaquática e na superfície, e algo que eu achei muito interessante, que mostra pra gente o quão detalhado esse jogo vai ser, é sobre ilhas de lixo flutuante tóxicas que você vai poder encontrar pelo oceano, que literalmente nada mais é uma pilha de lixo imensa no oceano, que você pode até mesmo subir ali e se movimentar em cima dessa ilha de lixo. Existe algo parecido com isso no GTA V, em algumas áreas no jogo, no modo história, onde o jogo é mais detalhado. Você pode encontrar lixo no oceano, mas não é nada tão magnífico como isso que a gente vai ter no GTA VI. O jogo também menciona um centro de pesquisa subaquático, jaula de tubarões, pescar peixes e soltar esses peixes de volta na água, uma loja exclusiva de acessórios de pesca, aerobarcos e aerodeslizadores, que vai ser um veículo muito similar ao Vortex do GTA San Andreas, e também diversos outros elementos aquáticos. Ou seja, o jogo não vai deixar a desejar, tanto no céu quanto na terra e também no mar, o que infelizmente são coisas que o GTA V deixou a desejar e até tentou corrigir com DLCs do jogo. Por exemplo, em Caio Perico, com essa semi-expansão de mapa, a gente pode encontrar diversos easter eggs debaixo do oceano, asteroides, minas e etc. E a gente já sabe também que o motivo que a DLC de Caio Perico aconteceu no GTA Online foi porque ela contém conteúdo reciclado de coisas que foram removidas do GTA VI. É por isso que essa DLC foi tão grande e tão detalhada. A gente já sabe que o GTA VI vai contar com mais de 1.300 eventos aleatórios, pelo menos até o momento desse vídeo com os vazamentos atuais do jogo. Pode ser que esse número diminua ou aumente com a versão final do jogo. E só para você ter uma ideia do quão colossal é esse número, o GTA V, por exemplo, tem 60 eventos aleatórios pelo mapa todo do jogo e também na sua última versão, a versão de PS5 e Xbox Series X. E o Red Dead 2, que é o jogo de mundo aberto mais recente da Rockstar, tem 170 eventos aleatórios por todo o mapa do jogo também. E aparentemente com o GTA 6, os eventos aleatórios de mundo livre vão sofrer um aumento colossal se comparado aos outros jogos da Rockstar. O GTA San Andreas, que é visto por muitos como o melhor jogo da série GTA, foi lançado com 212 veículos, e lembrando que aquele jogo para a época era um jogo simplesmente colossal, com diversas cidades diferentes, mecânicas inovadoras e etc. Só para você ter uma ideia de quão colossal o GTA San Andreas foi para sua época, o GTA 4, que foi lançado muitos anos depois, foi lançado apenas com 123 veículos versus 212 veículos do GTA San Andreas, e depois do GTA 4, com o GTA 5, eles lançaram 348 veículos logo no seu lançamento, e obviamente esse número aumentou para 722 veículos com seus 10 longos anos de vida até hoje. A gente continua tendo DLCs pro jogo, e a gente provavelmente vai ter mais uma DLC agora em dezembro, que vai ser a DLC de inverno do GTA Online, que vai aumentar esse número de veículos mais uma vez. E com os vazamentos e rumores atuais, o GTA 6 está previsto para ser lançado com 300 veículos em total, mas se eu tivesse que adivinhar, esse número de veículos provavelmente vai ser muito maior. E já foram encontrados diversos veículos exclusivos do GTA 6, e você pode encontrar essa lista de veículos exclusivos do GTA 6 em sites por aí, desde veículos regulares, populares, a veículos exóticos, que foram diretamente vistos nos vazamentos do jogo de setembro de 2022, e também nas linhas de código vazadas do jogo. Só que tem sim uma coisa bem interessante: um ex-funcionário da Rockstar, 4 anos atrás, que afirmou que testou a qualidade de jogabilidade e exploração em estágios iniciais do GTA 6, e forneceu diversas provas disso que acabaram se tornando realidade com os vazamentos mais recentes do jogo. Disse que ele não viu nenhum veículo de DLC
DLC no GTA 6, das DLCs barra expansões do GTA Online. Ou seja, se isso se tornar realidade, eles não estão planejando colocar os veículos das DLCs do GTA Online no GTA 6, pelo menos no seu lançamento. Ou seja, isso significa também que a gente não vai ver nenhum veículo futurista ou muitos veículos futuristas logo no início do jogo, como por exemplo a Oppressor MK2, Jetpack e etc. E isso vai ser visto como uma ótima notícia por muitos jogadores. E já esse rumor de 300 veículos presentes no GTA 6 vem de uma fonte anônima, obviamente com os vazamentos de setembro de 2022. Mais de 60 veículos foram confirmados e essa lista fala sobre 300 veículos em total, e é uma lista de veículos de 2021, e essa lista menciona somente veículos terrestres. E o mais interessante dessa lista de veículos do GTA 6 é que ela fala sobre variantes de veículos da polícia, variantes de Carcer City, Vice City, Liberty City, que é a cidade do GTA 4, e também variantes da América do Sul, ou seja, 4 regiões diferentes. Vice City, que a gente sabe que é verdade devido aos vazamentos de setembro de 2022, Liberty City, que é a cidade do GTA 4, Carcer City, que foi mencionada também em outros vazamentos, e também alguma região da América do Sul, que a gente sabe devido a outros vazamentos, que deve ser a Colômbia, porque a Colômbia inicialmente faria parte do enredo do GTA 6, só que isso acabou sendo cancelado pro jogo e acabou sendo reutilizado no GTA 5 Online através da DLC de Caio Perico. E como eu disse, o mais interessante disso tudo aqui são esses variantes de veículos da polícia, porque eles falam sobre 4 regiões do jogo e 3 regiões que já foram mencionadas em vazamentos anteriores e em vazamentos recentes que se tornaram reais, como Vice City, Carcer City e a região da América do Sul. O único variante aqui que não faz sentido é o variante de Liberty City, porque eu pelo menos não conheço nenhum vazamento com credibilidade que fala sobre a cidade do GTA 4 no GTA 6, mas mesmo assim isso aqui é muito interessante de se ver. E entre essa lista de veículos existe até mesmo um Space Docker MK2, mas infelizmente essa lista não contém nenhum veículo aéreo ou barcos, por exemplo. Outra coisa que a gente sabe também relacionada aos veículos do jogo é que os veículos vão ter uma velocidade final muito maior do que os veículos do GTA V. Os veículos do GTA V e do GTA V Online têm uma velocidade final capada devido ao tamanho do mapa, só que dessa vez devido ao tamanho colossal do mapa do GTA 6, eles vão mudar isso. E outra coisa também, se esses 300 e poucos veículos se tornarem realidade, para muita gente isso não parece ser muita coisa, mas a gente tem que lembrar que os veículos do GTA 6 vão ser altamente detalhados, cada veículo vai ter a sua própria identidade, o que é algo que quase não existe no GTA V, por exemplo, com as DLCs do GTA Online, com os veículos novos que chegam para o jogo. Diversos veículos utilizam as mesmas mecânicas de outros veículos, os mesmos interiores e etc, e isso é algo que não vai acontecer com o GTA 6, sem falar também dos interiores altamente interagíveis e dinâmicos do GTA 6, e isso inclui os interiores de veículos, onde a gente vai poder mexer na posição do volante, retrovisores, posição dos bancos, inclinar o nosso banco e etc, e tudo isso vai trazer um impacto maior de imersão, muito melhor e mais realista do que no GTA V, até porque as limitações do motor gráfico do jogo e também da tecnologia da época não permitiam esse tipo de coisa. Um website francês chamado de Rockstar Mag, que já trouxe informações privilegiadas sobre futuros títulos da franquia e também sobre DLCs do GTA Online, revelou diversas novas informações do GTA 6, e segundo eles obteram essas informações através de fontes de dentro da Rockstar, e eu já li tudo isso que eles disponibilizaram aqui, e algumas coisas fazem muito sentido e batem com informações vazadas anteriormente. Eles basicamente revelam mais informações sobre a física do jogo, física de dano de veículos, de deformação de veículos, informações sobre a nova física avançada de água do jogo, física de iluminação e etc. E isso é exatamente o que eles tiveram a falar. Após meses de trabalho e pesquisa com a ajuda de nossas fontes, conseguimos obter informações interessantes sobre as melhorias técnicas que devem estar presentes no GTA 6, principalmente devido à evolução do motor gráfico Rockstar Rage. Desde sua criação, o motor proprietário da Rockstar Games, conhecido como motor gráfico avançado da Rockstar, tem evoluído constantemente. A versão Rage 7 foi a que foi utilizada no GTA V, e ela trouxe inovações como o aprimoramento do seu motor de script, a implementação do DirectX 11 e uma melhor gestão de memória gráfica. Ela ainda é altamente eficaz até hoje e continua sendo utilizada no GTA V. A Rage 8 foi utilizada no Red Dead 2. Essa inovação inovou a inteligência artificial, a simulação climática, os efeitos volumétricos e a implementação das APIs e DirectX 12. As interações com NPCs estão entre as mais avançadas da indústria até o momento. E já a versão 9 da Rage é a que vai ser utilizada no GTA 6, que trará as seguintes inovações. A física de água do jogo vai ser simulada em tempo real. O jogo vai trazer uma melhor deformação de veículos, algo muito mais eficiente e mais preciso que o do GTA 4, por exemplo. Gestão mais realista do tempo, manhã,
dia, tarde e noite, e a gente sabe através dos vazamentos que o jogo vai ter um sistema de dia muito real. Por exemplo, lojas de conveniência dentro do jogo não vão estar abertas 24 horas por dia, como no GTA V. Qualidade de renderização, texturas, iluminação, nuvens volumétricas e mais, inteligência artificial, interações com NPCs, reações da polícia e mais. Eles também disseram o seguinte, que a diferença gráfica entre o Red Dead 2 e o GTA 6 será ainda maior do que a que experimentamos entre o GTA 5 e Red Dead 2. Eles continuaram e disseram o seguinte sobre a física da água do jogo. Com o GTA 6, a Rockstar desenvolveu um sistema revolucionário para obter água fisicamente simulada em tempo real. Aqui está uma animação 3D de 2016 que representa a física e a aparência da água que veremos no GTA 6. E isso aqui, segundo eles, vai ser algo que a gente vai ver com o GTA 6, com a física da água do jogo. E a gente pode ver que é uma melhoria e um pulo substancial se comparada à física de água do GTA 5, que não é simulada em tempo real, como vocês podem ver. E a gente pode ver que é algo muito mais simples do que isso que a gente deve receber com o GTA 6. E já sobre a física dos veículos do GTA 6, muitas melhorias foram feitas na física dos veículos, aumentando bastante o número de polígonos em comparação com o GTA 5, e isso permitirá deformações mais precisas. Ou seja, a física de deformação do GTA 6 vai ser muito mais precisa do que a do GTA 4, não vai ser uma destruição simplesmente aleatória, mas muito mais precisa do que antes, devido à alta quantidade de polígonos que os veículos do GTA 6 irão utilizar. E eu, sinceramente, mal posso esperar para ver isso. Com os avanços tecnológicos do Red Dead 2, por exemplo, a gente viu muita coisa surreal. Por exemplo, com o sistema de clima avançado daquele jogo, a gente conseguiu ver a introdução de nuvens volumétricas. O Red Dead 2 é um jogo tão imersivo que durante a sua exploração do jogo, você pode ser simplesmente atingido por um raio. Oh, I got struck by lightning! E o que a gente vai receber com o GTA 6, em geral, vai ser algo mais realista e mais imersivo do que o que a gente viu no Red Dead 2. Seja em questão dos gráficos, física, iluminação e etc. E eu simplesmente mal posso esperar. Uma das grandes reclamações do mapa do GTA V é que o mapa do jogo foi sempre muito vazio. O jogo foi inicialmente lançado em 2013 para consoles que tinham sido lançados em 2006 e 2005. Ou seja, quando eles deram início à produção do GTA V, as ambições que eles tinham para o jogo eram muito maiores do que o que eles realmente iriam conseguir fazer com os consoles da época, devido às limitações de hardware daqueles consoles. E sem dúvidas, eles conseguiram fazer o melhor que eles podiam fazer com o que eles tinham na época. E isso ficou aparente depois do lançamento do GTA Online para aqueles consoles. Quem aí lembra do bug de carregamento do PS3 e do Xbox 360? Aquele bug começou a acontecer na época porque os consoles já eram muito antigos e o GTA V estava sugando todo o potencial daqueles consoles. E anos depois, o GTA V sofreu diversas remasterizações, primeiramente para o PS4 e para o Xbox One, que resolveu diversos problemas técnicos que apareceram nas versões de PS3 e de 360. E é claro, o jogo foi ainda mais otimizado com as versões de PC e de PS5 e de Xbox Series X e S. Só que mesmo assim, eles nunca atualizaram o motor gráfico do GTA V, ou seja, as limitações do jogo ainda são as mesmas daquela mesma versão de PS3 e de 360 que foi lançada em 2013. E a maior reclamação do mapa do GTA V de longe é a falta de conteúdo ou de coisas para fazer em áreas rurais do jogo, e com os vazamentos de setembro de 2022 do GTA VI, foi confirmado pra gente que o mapa do GTA VI vai ser gigantesco, não só em questão de tamanho, mas também de conteúdo. O jogo vai ser praticamente um GTA San Andreas 2.0, e o GTA San Andreas, quando ele foi lançado para sua época, era simplesmente um jogo magnífico, com uma quantidade de conteúdo absurda. Bem, primeiramente, o mapa do GTA V deve ser 2.5 vezes maior do que o mapa do GTA V, é o que se espera atualmente, e o motivo que a gente sabe disso é porque com os vazamentos de setembro de 2022 do GTA VI, foram comparadas as unidades de coordenadas encontradas naqueles vazamentos com as unidades de coordenadas do GTA V, e foi descoberto que o mapa vai ser bem maior do que o GTA V, no momento cerca de 2 vezes ou 2.5 vezes maior do que o mapa do GTA V, e lembrando que apesar daqueles vazamentos terem sido gigantescos, a gente está longe de saber tudo sobre o jogo, e só com o que a gente já sabe, já foi confirmado que o mapa vai ser 2 vezes ou 2.5 vezes maior que o mapa do GTA V, como você pode ver na sua tela. E outra coisa bem interessante também, os fãs criaram um projeto de mapeamento real do GTA VI, com a ajuda dos vazamentos de setembro de 2022, e esse é o progresso que foi feito no momento. A gente pode ver que o mapa vai ser literalmente baseado na Flórida e nos seus arredores,
É por isso que ele tem esse formato, e a gente já sabe aonde a cidade principal do jogo vai ser, Vice City, vai ficar no lado direito do mapa, no meio. A gente já sabe também sobre diversas localizações do jogo, aeroportos, montanhas, prisões, pequenas ilhas e etc. Já foi confirmado até mesmo a presença da Everglades, que vai ser a Grass Rivers no GTA 6, que é basicamente uma área pantanosa da Flórida, e lá a gente vai poder encontrar diversas coisas, easter eggs misteriosos de monstros, naves alienígenas, animais e etc. Vai ser uma área muito interessante do jogo, e se você é um fã fanático do Red Dead 2, por exemplo, você vai amar essa área do jogo. Outra coisa bem da hora, mas que vai desapontar muita gente também, a versão inicial do GTA 6, segundo vazamentos já confirmados, iria incluir partes da América do Sul, para ser mais específico, partes da Colômbia, e isso foi confirmado não só com o vazamento de setembro de 2022, em diversos clipes o codinome Projeto Américas foi utilizado, mas não se vê nenhuma área da América do Sul, e isso mostra pra gente que esse projeto foi cancelado e que a versão final do mapa do jogo, no seu lançamento, vai ser menor do que eles tinham inicialmente planejado. Mas, segundo o Test Fans 2, durante os anos após o seu lançamento, o mapa do GTA 6 vai sofrer expansões. Em outras palavras, o mapa do jogo vai ser aumentado através de expansões, o que é algo bem diferente que eles decidiram não fazer com o GTA V. Então ainda existe uma chance que a gente veja essas partes da América do Sul retornando no GTA 6, mas por enquanto não na sua versão final do lançamento. E como eu disse, o mapa do jogo vai ser altamente vivo, o mapa do jogo vai até mesmo ter uma paródia da Disney. Uma das cidades pequenas que foram encontradas vai ter o nome de Port Gellhorn, que vai ser uma cidade parecida com Paleto Bay. Foi descoberto também que a Geórgia vai fazer parte do jogo, certas regiões da Geórgia, e a Geórgia é uma parte dos Estados Unidos que é extremamente montanhosa, e vazamentos anteriores confirmaram para a gente que os biomas do jogo vão ser altamente detalhados e muito bem separados. No GTA V, por exemplo, a separação entre a cidade e o deserto é muito feia, é literalmente uma transição automática entre o deserto e outras partes do mapa, o que não faz sentido nenhum, e segundo esses vazamentos que foram parcialmente confirmados, o jogo vai trazer uma transição de biomas altamente detalhada, ou seja, dessa vez as regiões do jogo vão ser separadas de forma certa, similarmente como eles fizeram no Red Dead 2, só que de forma ainda melhor. O mapa do jogo realmente vai ser muito completo. E eu queria falar também um pouco sobre os clipes vazados de setembro de 2022, onde a gente pode ver algumas partes do mapa do jogo. Eu separei aqui as partes que mais se destacaram, pelo menos para mim. Apesar de essa ser uma versão pré-alpha do GTA 6, a gente já pode ver um alto nível de detalhe nesse mapa do GTA 6. Por exemplo, durante esse clipe vazado de criação de um desenvolvedor, a gente pode ver que o jogo vai ter bastante árvores, prédios e áreas especiais. A gente pode ver o que parece ser no fundo algum tipo de estádio, e essa aqui é com certeza uma das minhas imagens favoritas do mapa do GTA 6, justamente pela diversidade de coisas que a gente pode ver na tela, apesar de a gente não poder ver tudo aqui. Agora, não ficou claro se essa aqui é uma parte de Vice City ou de outra cidade do jogo. Se eu tivesse que adivinhar, eu diria que essa aqui vai ser uma parte de Vice City, justamente pelos grandes prédios que a gente pode ver aqui. Agora, o meu clipe favorito dos vazamentos do GTA 6 é com certeza esse que você tá vendo agora, onde o Jason começa a andar e ele sai de dentro de um hotel ou de algum tipo de casa segura, e isso mostra pra gente que o jogo vai estar recheado de interiores. Inclusive, eu já fiz um vídeo justamente sobre isso, sobre os interiores vazados do GTA 6, e aqui a gente pode ver um pouco da chuva do jogo, e é simplesmente algo incrível. Esses gráficos, apesar de serem gráficos de uma versão pré-alpha do jogo, já são melhores, na minha opinião, que os gráficos do GTA V, e isso pra mim é algo realmente incrível, e eu mal posso esperar a versão final do jogo. E novamente a gente pode ver um alto level de vegetação, e essa também parece ser uma área rural do jogo, provavelmente bem longe de Vice City. E outro clipe que também é um dos meus clipes favoritos é onde o desenvolvedor tá mexendo nas linhas de código do jogo, e a gente pode ver um pouco mais da vegetação e do templo nublado do GTA 6. A gente pode ver o jeito em que a vegetação do jogo se mexe, e é algo realmente muito realista, apesar de ser uma versão inacabada do jogo, como eu acabei de falar diversas vezes. A gente pode também ver um pouco das nuvens volumétricas do jogo, e isso é outra coisa que tinha vazado há cerca de 3-4 anos atrás, sobre as nuvens volumétricas do GTA 6, e a ambientação do jogo, pelo que a gente consegue ver nessa versão inicial do jogo, é algo realmente incrível. Bem, nessa altura do campeonato, todo mundo aqui já sabe que o GTA 6, os protagonistas do GTA 6 vão ser o Jason e a Lúcia, um homem e uma mulher latina. Eles vão ser inspirados no casal da vida real, Bonnie e Clyde. E Bonnie e Clyde, resumidamente, foram basicamente uma dupla de assaltantes na vida real. Eu não sei se você aí sabe muito bem o que aconteceu com essa dupla, mas eu vou deixar uma breve imagem na tela, e isso pode representar algum tipo de spoiler sobre o fim da história do jogo, se é que você me entende. Bem, enfim, nos últimos dias, um novo vazamento começou a tomar bastante força, e esse vazamento é relacionado à Lúcia. Esse vazamento basicamente afirma que a Lúcia vai ter um filho ou uma
uma filha no GTA 6. E eu não preciso nem explicar pra você que tá vendo o vídeo agora, se você joga GTA há muito tempo, o porquê disso ser algo extremamente polêmico. Eu não sei se você percebeu, os jogos da série GTA praticamente não tem crianças presentes em seus jogos. Raramente aconteceu de a gente ver crianças / bebês em jogos da série GTA. Isso aconteceu muitas poucas vezes. Se eu não me engano, no GTA Vice City Stories, que a gente vê um bebê. No GTA 4 também, onde tem um personagem, uma garota de 12 anos. E também existem inúmeras referências a crianças na série GTA, como até mesmo no GTA V com o Franklin, dá pra gente ver uma foto dele quando ele é criança dentro da sua casa. E até mesmo no GTA Online, onde é confirmado que ele tem uma família agora, e ele tem filhos pequenos, e isso acontece durante os acontecimentos da DLC Contrato. E esse vazamento aqui tem diversas fontes diferentes, e a primeira fonte é a Rockstar Universe, que já postou diversas coisas corretas sobre o jogo anteriormente, e a segunda fonte desse vazamento vem do Reddit, de um usuário anônimo, e ele basicamente revela um pouco do enredo do GTA 6, da história do jogo, e é exatamente isso que eu vou falar agora pra vocês. A Lúcia tem um bebê que ela abandona antes de sair pra um assalto a banco, e ela acaba sendo presa durante esse assalto. Não se sabe se o bebê era menino ou menina, e obviamente não haverá crianças no jogo. Isso acontece apenas em uma cena como um flashback do passado. Não tenho mais informações sobre o que acontece com esse bebê depois desse ponto. Então, em outras palavras, esse bebê da Lúcia aqui aparece só algumas vezes durante os acontecimentos do jogo. Outra coisa bem interessante, além desses detalhes, ele também falou sobre a primeira missão do jogo, a missão de prólogo do GTA 6. Na primeira missão do jogo, você controla o Jason e precisa seguir um avião prestes a pousar, que transporta um traficante russo. Aparentemente, Jason conhece esse cara e começa a planejar uma missão para roubar drogas. Nessa missão de roubo de drogas, eles são perseguidos pela polícia e a droga acaba caindo no oceano. Há uma missão seguinte em que eles terão que mergulhar para recuperar essa droga. Ele também fala sobre o que acontece antes. Supostamente a Lúcia é libertada condicionalmente após esse assalto mal sucedido. Ela é buscada na prisão pelo próprio Jason, que está planejando um roubo com ela, e eles acabam se apaixonando depois de algum tempo. Então o casal do Jason e da Lúcia não vai ser algo automático no GTA 6, vai ser algo que vai acontecer com o tempo. Ela vai se apaixonar por ele depois de um tempo, vai ser algo que vai acontecer ao desenrolar da história. Pois é, né? Bem sinistro esses vazamentos. Bem, e o vazamento anterior sobre isso fala basicamente a mesma coisa, que a Lúcia tem um filho que aparece na história do jogo e não revela pra gente se é um menino ou uma menina. Então, como esse vazamento em específico vem de diversas fontes confiáveis, eu tenho quase certeza que isso aqui realmente vai acabar sendo verdade. Agora, já outra coisa muito interessante sobre o mapa do GTA 6, o informante / vazador de informações Tom Henderson, que já vazou diversas informações sobre o Battlefield 2042, Call of Duty e outros jogos grandes também no passado, confirmou diversas coisas sobre o mapa do jogo pra gente. Primeiramente, ele disse que a ambientação do jogo vai ser moderna, e isso é uma coisa que a gente sabe devido aos vazamentos de setembro de 2022. Agora, outra coisa muito interessante que ele disse no passado é que o mapa do jogo, a ambientação, vai mudar com o tempo. Ele disse algo muito interessante e polêmico ao mesmo tempo. Ele disse que essas transformações do mapa vão ser algo regular, mais ou menos como acontece no mapa do Fortnite. Em outras palavras, o mapa do GTA 6 vai mudar com o tempo. Essa é uma das maiores reclamações do mapa do GTA V, por exemplo. Desde o seu lançamento, aquele prédio gigantesco no meio da cidade ainda está em construção até hoje, e uma das únicas formas das construções do jogo acabarem realmente sendo finalizadas é através de DLCs ou atualizações. Por exemplo, isso é o que aconteceu com o cassino. Esse era o cassino antes da sua suposta reforma durante a DLC do cassino, e essa é a sua versão final. E basicamente o que ele quer dizer pra gente aqui é que isso vai acontecer no GTA 6 de forma mais natural. E pra ser sincero com vocês, isso já acontece um pouco no Red Dead 2. O Red Dead 2, como boa parte de vocês já sabem, é o jogo de mundo aberto mais recente da Rockstar. E no Red Dead 2 a gente pode ver diversas mecânicas inovadoras pra época. E adivinha só, boa parte dessas inovações vão voltar com o GTA 6, incluindo também esse sistema de mudança do mapa com o tempo. Eu tô muito ansioso pra ver como tudo isso vai realmente funcionar no modo história do GTA 6 e também, é claro, no modo online do jogo. Como é que eles vão adicionar essas inovações do modo história pro modo online, como é que isso vai acontecer? E eu simplesmente mal posso esperar pra ver. Um tempinho atrás vazou uma patente da Take-Two, que com certeza é uma patente que vai ser usada no GTA 6. Essa patente fala sobre deformação avançada de veículos em jogos, e para resumir essa patente de forma rápida, eles vão tentar introduzir um sistema de dano de veículos no GTA 6 extremamente minucioso. Os veículos do GTA 6 vão conter uma quantidade de polígonos realmente insana, e isso vai proporcionar um sistema de dano nunca antes visto. Se eu tivesse que dar um exemplo para vocês, esse é o melhor exemplo que eu consigo achar para vocês no momento.
que é o sistema de dano que a gente consegue ver na demonstração da Unreal Engine 5, que é um dos motores gráficos mais avançados até o momento, e a gente com certeza vai ver algo muito similar com o sistema de dano de veículos do GTA 6 agora, quando o jogo for lançado. Outro detalhe também muito interessante que eu acho que muitos de vocês vão gostar, que eu gostei pra caramba de saber também, isso aqui se trata de outro vazamento que é um pouco estranho, não vou negar. Um suposto ex-desenvolvedor da Rockstar fez um post falando sobre coisas que ele trabalhou no jogo, e essa publicação foi feita em um site onde você posta coisas sobre o seu trabalho, e nessa publicação ele basicamente disse que trabalhou no desenvolvimento do GTA 6, para ser mais específico na modelagem de HUDs do jogo, e ele mencionou aqui diversas coisas, entre elas motosserra, o HUD da motosserra, e não precisa de nenhum gênio para saber que se a motosserra chegar no GTA 6, isso significa que o jogo provavelmente vai contar com um sistema de gore avançado também, algo similar e provavelmente mais avançado e melhor do que aquilo que a gente vê no Red Dead 2. E o Red Dead 2, quando se fala de gore, de violência, de brutalidade, é realmente muito bom. O jogo conta com desmembramento humano, é algo realmente muito insano de se ver, e aparentemente a gente vai ter um sistema parecido e melhor no GTA 6. E eu também estou bem ansioso para ver a motosserra de volta no GTA 6 e ver que tipo de destruição a gente vai conseguir causar com ela no jogo. A última vez que a gente viu a motosserra, se eu não me engano, foi no GTA San Andreas, então realmente faz bastante tempo, e aparentemente ela vai voltar agora com o GTA 6. Outra coisa bem interessante que tá todo mundo se perguntando sobre também é quantas horas a história do jogo vai ter de gameplay, e essa aqui é uma tabela de quantas horas de gameplay cada jogo da Rockstar tem, cada jogo recente da Rockstar, e o mais interessante aqui pra mim é com certeza a quantidade de horas que a gente encontra no GTA V e no Red Dead 2. No GTA V a gente tem quase 50 horas de gameplay, e no Red Dead 2 tem um pulo significativo para quase 82 horas de gameplay, e se eu tivesse que adivinhar, no GTA 6 a gente provavelmente vai ter algo entre 100 horas e 120 horas de gameplay em total, incluindo também, é claro, as missões secundárias do jogo, e também, é claro, não incluindo o modo online do GTA 6. Em outras palavras, o jogo vai ser colossal. Os vazamentos de setembro de 2022 já revelaram 157 novos interiores, incluindo apartamentos, casas seguras, hotéis, motéis, supermercados, bares, restaurantes, lojas de penhores, baladas, lojas de pescaria e mais. Só para você ter noção, o GTA V, por exemplo, tem 112 interiores, e boa parte desses interiores são trancados, o que significa que você não pode acessar esses interiores. E o GTA 6 vai ter um foco não só em um mapa grande como o GTA V, mas também em interiores acessíveis. E se eu tivesse que adivinhar, a versão final do jogo provavelmente vai ter algo perto de 300 interiores acessíveis em total. Em total, a quantidade de eventos aleatórios do jogo é quase 1.300. Isso foi o que foi vazado em setembro de 2022. E no GTA V a gente tem somente 60 eventos aleatórios, e no Red Dead 2 170 eventos aleatórios. E a versão final do GTA 6 provavelmente vai ter algo entre 500 e 600 eventos aleatórios. Pode ser mais, pode ser menos, a gente vai realmente ter que esperar e ver, mas os vazamentos já mostraram bastante coisa pra gente, incluindo lutas de fogos de artifício, lançamento de foguetes da organização Sera, que vai ser uma organização inspirada na NASA/SpaceX no jogo. Os nossos personagens vão poder sofrer overdose, policiais vão conduzir teste do bafômetro ou testes de sobriedade nos nossos personagens e etc. Vai ser algo realmente muito doido de se ver, e eu mal posso esperar. Segundo o repórter Jason, que recentemente vazou o anúncio oficial do jogo, juntamente ao mês de lançamento do trailer do jogo, segundo ele, o jogo vai se desenrolar em uma versão fictícia de Miami, Vice City, que estava sendo cotada para ser a maior cidade da franquia até o estúdio decidir fazer um mapa menor. O mundo do GTA 6, porém, continuará a ser massivo e terá mais localizações interiores do que qualquer outro jogo da franquia GTA. Jason também afirmou que o tom do jogo da franquia será mais suave, os desenvolvedores estão evitando fazer piadas sobre grupos minoritários. A adoção dessas políticas, segundo ele, faz parte da decisão da Rockstar de melhorar suas condições internas e também a sua filosofia de desenvolvimento, procurando eliminar toda a toxicidade e o bullying para que os funcionários se sintam bem. Essa, inclusive, é uma das muitas razões pela qual o GTA 6 ainda não tem data de lançamento. Segundo ele, muitos produtores estão tendo que se adaptar às novas regras. Pois é, isso aqui, como eu disse, na minha visão, na minha opinião, e eu sei que na opinião de muita gente também, é algo extremamente preocupante. Bem, a primeira parte aqui do que ele disse é o seguinte: no início do projeto do GTA 6, no início do desenvolvimento do jogo, eles queriam fazer algo gigantesco. A cidade de Vice City, segundo o Jason, deveria ser a maior cidade da franquia GTA, mas eu não acho que ele quis dizer cidade em si, mas sim o mapa do jogo, que o mapa do GTA 6 seria o maior da franquia por bastante, só que a Rockstar acabou decidindo cancelar isso e acabar fazendo um mapa menor, que vai ser agora a versão final do mapa do GTA 6. Bem, e obviamente o motivo que isso é preocupante é porque a versão final do jogo que a gente vai receber agora não vai ser tão grande quanto
quanto a versão inicial que eles queriam entregar pra gente. Agora, apesar desse mapa não ser mais tão grande assim, segundo ele, segundo o Jason, o jogo vai ter uma quantidade de interiores absolutamente insana, o que vai trazer uma imersão maior pro jogo e vai ser um grande pulo do GTA V pro GTA VI. Como eu já disse anteriormente, um dos maiores problemas do GTA V é a quantidade extremamente limitada de interiores. O tamanho do mapa do GTA V é realmente muito bom, especialmente para a época que ele foi lançado lá em 2013, mas um dos maiores pecados do jogo é a falta de interiores acessíveis. E para ser sincero com vocês, o jogo até que tem bastante interiores acessíveis, mas eles são travados e a gente só pode acessar esses interiores durante missões. Agora, a gente já sabe que esse não vai ser o caso no GTA VI. Durante os vazamentos de setembro de 2022, foram vazados 157 interiores, e se eu tivesse que adivinhar, a versão final do jogo vai ter algo perto de 300 interiores acessíveis. E já foram confirmados interiores como baladas, strip clubs, restaurantes de fast food, apartamentos, motels, hotéis, lavanderias, casas seguras e etc. Então o mapa do GTA VI vai ser mais focado em interiores do que em território, e isso, na minha opinião, vai ser algo bom. Contanto que o mapa do jogo seja mais ou menos 2 vezes maior que o mapa do GTA V, para mim isso já é o suficiente. Com a quantidade de interiores que o jogo deve ter, quando você jogar o jogo vai ser como se o jogo na verdade fosse 3 vezes maior que o mapa do GTA V, possivelmente mais. Então o tamanho não importa tanto assim, o que importa realmente é o jeito que eles vão usar o tamanho do mapa, porque o mapa do GTA V é bem grande, mas eles não conseguiram usar todo o potencial que o mapa do jogo oferece. Sem falar também que já foram vazados quase 1.300 eventos aleatórios, como por exemplo assaltos em tempo real, a polícia vai poder te parar e te revistar, e outras coisas também, coisas que a gente nunca nem imaginou que eles poderiam introduzir em um jogo da série GTA. Então, apesar desses vazamentos aqui do jogo serem bem preocupantes, eu acho que seria bastante exagero dizer que o jogo vai ser ruim, já que os vazamentos massivos do jogo de setembro de 2022 provam que esse realmente não vai ser o caso, e que muito pelo contrário, o jogo vai ser sensacional e vai ser provavelmente o jogo mais inovador da década assim que ele for lançado em 2024 ou no início de 2025. Recentemente, o Strauss Zelnick, o diretor da Take-Two, a empresa parente dona da Rockstar, revelou alguns pequenos detalhes sobre o próximo jogo da franquia GTA, e ele falou até mesmo sobre o aumento da inteligência artificial generativa e como isso pode ser introduzido na franquia GTA. Como você provavelmente já notou ou não, a gente está vivendo na era da inteligência artificial e grandes melhorias vêm sendo feitas na área da inteligência artificial generativa, e esse tipo de inteligência artificial pode ser usada em diversas coisas diferentes, como por exemplo na criação de dados, textos, imagens, músicas, e ela pode ser treinada para fazer quase qualquer tipo de tarefa diferente. E isso foi exatamente o que o Strauss Zelnick disse sobre a introdução da inteligência artificial na série GTA e também em outros jogos da Take-Two. Isso pode ser algo melhor, mas quase certamente não será mais rápido e mais barato. Ele disse também que prevê que uma corrida para adotar a inteligência artificial obrigará a Take-Two a fazer grandes investimentos na área. No entanto, segundo ele, esse investimento vai valer muito a pena. Ele disse que a inteligência artificial generativa pode aprimorar os jogos da empresa. Ele disse que esse tipo de inteligência artificial pode ser usada para melhorar os personagens não jogáveis, ou seja, NPCs, que essa tecnologia pode adicionar mais variedade às árvores de diálogo e incentivar os jogadores a interagirem mais com os NPCs em seus jogos. E ele continuou e disse o seguinte: você é um personagem jogável, está interagindo com outro personagem não jogável. Essa interação atualmente é roteirizada, e os personagens não jogáveis geralmente não são muito interessantes. Se a gente conseguir introduzir isso com sucesso, você pode imaginar que todos os NPCs se tornarão realmente interessantes e mais divertidos. Agora, ele não entrou em detalhes se o GTA 6 vai adotar a inteligência artificial. A única coisa que ele disse é que realmente a Rockstar está trabalhando duro no próximo jogo da franquia GTA, mas que mais do que isso vai ter que vir da própria Rockstar. E se você não entendeu muito bem o que ele está querendo dizer com isso, resumidamente para você que é leigo sobre o assunto, já existem jogos hoje em dia que usam essa tecnologia, como por exemplo o No Man's Sky. O No Man's Sky usa esse sistema de inteligência artificial generativa para criar o seu universo com combinações quase que infinitas, planetas, fauna e etc. Só que isso depois de um tempo acaba se tornando extremamente repetitivo, e esse é o grande problema com essa tecnologia. É por isso que o Strauss Zelnick demonstra preocupação ao falar sobre essa tecnologia. Essa é com certeza uma ferramenta extremamente valiosa, mas que tem que ser usada com muito cuidado, especialmente em jogos da série GTA. Como ele mesmo disse, os diálogos com NPCs, por exemplo no Red Dead 2, são
são feitos praticamente que à mão, então cada palavra que sai da boca de cada NPC daquele jogo foi feito e pensado por desenvolvedores, e se eles conseguirem usar essa ferramenta com sucesso em futuros jogos da Rockstar e também em outros jogos da empresa, isso vai quase que automatizar essa tarefa, e agora quando você jogar um jogo da Take-Two ou da Rockstar no futuro, os diálogos vão ser muito mais complexos do que antes. E esse também não é o limite dessa tecnologia, eles podem também usar essa ferramenta no futuro para criarem eventos aleatórios, e no final das contas, em vez de eles criarem cada diálogo, cada interação, cada evento aleatório, eles podem simplesmente revisar esses diálogos, revisar essas interações, e assim trabalhar em outras coisas do jogo. E isso no futuro vai com certeza também cortar o tempo de desenvolvimento de jogos da Rockstar e também de jogos da Take-Two. Em outras palavras, o próximo jogo da franquia GTA, após o lançamento do GTA 6, pode não demorar tanto tempo assim para ser lançado. E no fim do dia, essas são ótimas notícias para quem tá muito ansioso pelo lançamento do próximo Red Dead, do Red Dead 3, e até mesmo, por mais que seja loucura falar disso agora, até mesmo pro lançamento do GTA 7 daqui 10, 15 anos. Agora, em 2019 tinha vazado um documento da Take-Two, um usuário no Reddit postou esse documento oficial da empresa na sua página, e ele disse que ele trabalhava em uma loja local em Wynwood e que a Rockstar tinha enviado olheiros da empresa para observarem a área, e eles basicamente pediram permissão ao seu gerente para tirarem fotos do prédio para referência e que eles trabalhavam para a Rockstar. Em outras palavras, há 4 anos atrás, a Rockstar estava enviando olheiros para Miami, Vice City, a cidade principal do GTA 6, e eles estavam fazendo isso por causa do desenvolvimento do GTA 6. A gente sabe que no GTA 6 eles querem introduzir uma grande variedade de interiores, e eles estavam em Miami, Vice City, fazendo exatamente isso em 2019, em outubro de 2019, e provavelmente depois e antes também. E nessa área em específico onde esse usuário trabalha em Wynwood, existem vários museus diferentes, não só museus regulares, mas especialmente também museus de arte. Inclusive o indivíduo que criou o tipo de arte que é introduzida na franquia GTA também chegou a trabalhar na mesma área, e já foram vazados 157 interiores até o momento do GTA 6, entre eles academias, restaurantes, casas de penhores, lojas de pesca e etc. Eu já falei sobre isso em vídeos anteriores do canal, e agora aparentemente eles também vão introduzir museus no GTA 6, e pra ser sincero, eles já vêm brincando com essa ideia no próprio GTA Online, que é o playground da Rockstar. Eles já introduziram diversas coisas no GTA Online que eles estão atualmente usando no GTA 6, obviamente de forma mais avançada, é claro. E esse esquema de museus, de arte, etc. já está sendo atualmente utilizado no GTA Online. Isso já foi introduzido há bastante tempo atrás com a DLC do cassino. A DLC do cassino introduziu um novo interior para o GTA Online, que é o interior do cassino. Só que dentro do cassino em si, existe uma nova loja onde você pode comprar arte para o seu apartamento do cassino. E não é um tipo de arte regular. Você pode até mesmo comprar quadros que parecem quadros de NFT. E você também pode adquirir esse tipo de arte que é utilizada na franquia GTA, em imagens, capas e etc. E isso vai voltar agora para o GTA 6, só que de forma melhorada. E outro exemplo disso que eu percebi recentemente é que durante um dos vazamentos do GTA 6, durante um dos clipes de desenvolvimento do jogo, durante o vazamento do clipe mais popular, naquele teste de assalto do restaurante com a Lucia e o Jason, a gente pode escutar uma música de fundo que foi utilizada no GTA Online, para ser mais específico na DLC do cassino, e para ser totalmente claro, é a mesma música utilizada no GTA Online, só que é um remix, ou seja, não é a mesma música original. Então no GTA 6, pode ser que a gente veja músicas do GTA Online sendo utilizadas no jogo, durante missões e até mesmo no próximo GTA Online, só que versões remix e não versões originais do GTA Online. Isso pra mim faz um pouco de sentido, já que foram 10 anos de conteúdo sendo colocado no GTA Online, então é natural que algumas coisas sejam reutilizadas no GTA 6 e também no próximo GTA Online, no GTA 6 Online. E agora eu vou deixar vocês ouvirem exatamente a música que eu tô falando sobre, que eles utilizaram nesse clipe vazado. Agora, outra coisa que muita gente não percebeu nesses clipes vazados é que, pelo que parece, aquele sistema de experiência com armas vai voltar do GTA San Andreas pro GTA 6. Quanto mais experiência você tem com certa arma naquele jogo, mais fácil vai ser do CJ manusear aquela arma. E quando você atinge aquele limite de experiência, você consegue destravar 2 armas ao mesmo tempo.
E o motivo que eu tô falando que isso pode estar de volta no GTA 6 é porque em diversos clipes a gente pode ver o personagem manuseando armas de maneiras diferentes. Ele usa a mesma ação do GTA San Andreas quando você não tem experiência com uma arma. O seu personagem mira com aquela arma a partir da cintura, e em outros clipes a gente pode ver que esse não é mais o caso. Ou seja, pode ser que esse sistema do GTA San Andreas esteja de volta com o GTA 6. Eu espero que sim, especialmente esse esquema de usar duas armas ao mesmo tempo. Isso foi uma das minhas coisas favoritas no GTA San Andreas. Eles estão literalmente refazendo a movimentação do zero no GTA 6. Agora, quando você trocar de direção muito rápido, o seu personagem vai realmente deslizar, ou seja, a gente realmente vai sentir o peso dos nossos personagens. Além disso, eles estão adicionando outras coisas quando se trata de movimentação no GTA 6. Agora a gente vai poder se agachar, se movimentar enquanto agachado, se deitar, se movimentar enquanto deitado, agarrar oponentes e também fazer outras ações. E realmente não consigo expressar o tanto que eu senti falta de se agachar no GTA V, que é uma mecânica muito simples que estava presente até mesmo no GTA San Andreas. E esse é outro pecado do GTA V, apesar de ser um jogo que foi lançado muitos anos depois do lançamento do GTA San Andreas, o jogo literalmente não tem a mesma quantidade de coisas, de mecânicas e inovações que o GTA San Andreas teve, mas agora com o GTA 6 eles escutaram a gente e vão adicionar inovações e mecânicas do GTA San Andreas e também do GTA 4. O GTA 6 também vai contar com um sistema de roubo de carros avançado. Já foi vazada uma parte do arsenal do jogo, das armas do jogo, só que além dessas armas novas que você está vendo agora na tela, também foram vazadas ferramentas. Essa também vai ser uma das grandes inovações do GTA 6. Além de a gente conseguir usar armas, agora a gente vai poder fazer uso de ferramentas úteis, como por exemplo uma ferramenta chamada de imobilizador de veículos de luxo, que você vai ter que utilizar para você hackear veículos de luxo, para você roubar esses veículos. Não vai ser como no GTA V, onde você chega do lado do veículo, quebra a janela, faz aquela conexão e pronto, acabou. Agora você vai ter que passar um sufoco para você conseguir roubar um veículo de luxo no GTA 6. Eles também vão adicionar uma ferramenta de cortes que você vai usar para você arrombar containers e etc. Até mesmo casas seguras e conduzir assaltos nessas casas, assim como aquelas missões do GTA San Andreas de roubo. Você vai poder usar um pendrive, uma ferramenta de abrir veículos trancados, ou mais conhecida como Slam Jam, e também um bloqueador de rastreador para atrapalhar a polícia, para ajudar você a fugir da polícia. Pela primeira vez em um jogo da série GTA, eles vão introduzir agora a atividade de pescar. Juntamente a essa nova atividade, agora eles vão adicionar um arpão no jogo, que é basicamente uma arma que você pode usar tanto dentro da água quanto na água. É basicamente uma arma para você se proteger de predadores dentro da água, jacarés, tubarões e etc. Agora, pela primeira vez também na série GTA, você vai poder atirar enquanto você nada e até mesmo debaixo da água com a ajuda desse arpão. E para eles estarem fazendo isso, eu nem consigo imaginar o quão detalhado vai ser o oceano nesse jogo, vai ser algo realmente ridículo. Agora a gente vai poder carregar corpos, e esse clipe em específico aqui que foi vazado é do GTA Online, do GTA 6 Online. O jogo também vai contar com um sistema de customização de veículos avançado. Agora você vai poder ajustar os seus retrovisores, a altura do volante, inclinação do banco, GPS e até mesmo configurar o computador de bordo do seu veículo. E com isso você vai poder mexer em outros detalhes, como por exemplo na temperatura de dentro do seu veículo. Você vai poder carregar ferramentas e armas e loot também dentro do seu porta-malas. O porta-malas do seu veículo pessoal vai servir como uma expansão de inventário. Agora, a grande inovação do GTA 6 com certeza vai ser o grande foco em interiores. Foram vazados 157 interiores em total até o momento, só que a gente não sabe em específico quais vão ser todos esses interiores, mas a gente sabe uma boa parte deles. E os mais interessantes aqui para mim são os restaurantes, as casas seguras, lojas de penhores e supermercados. Isso aqui também é outra coisa que tá voltando do GTA San Andreas. Quem aí lembra das casas seguras daquele jogo e também das lanchonetes? Isso agora tá voltando no GTA 6. What would Sir like? Have a nice, cheesy day. South, downtown. Not back left. E agora, outra das minhas adições favoritas do GTA 6, eles vão adicionar uma grande variedade de embarcações no jogo, e uma dessas embarcações vão ser aerobarcos, que se você não sabe o que é um aerobarco, isso aqui é um aerobarco. Agora, além dos aerobarcos, eles também vão adicionar o Vortex do GTA San Andreas de volta no GTA 6. E se você não lembra o que é o Vortex, ou se você nunca jogou o jogo, o Vortex é basicamente um veículo multifunção. Você pode usar ele para se locomover tanto na terra quanto na água, e ele pode até mesmo planar.
Agora, uma informação um pouco frustrante que eu acho que muita gente aqui não vai gostar, que eu não gostei muito de ouvir, mas eu tava meio que já esperando isso. A Rockstar Universe fez uma postagem bem interessante. Eles responderam a um usuário no Twitter/X dizendo que o sistema de clima extremo do GTA 6 foi cancelado. Para quem não sabe, o Red Dead 2, que é o último grande jogo da Rockstar, conta com um sistema de clima avançado, mas o jogo não possui um sistema de clima extremo. E basicamente diversos rumores estavam dizendo que esse sistema de clima extremo iria estar presente no GTA 6 e isso iria trazer para o jogo furacões, tornados, chuvas de meteoro e outras coisas do tipo, talvez tsunamis, terremotos e etc. O clima extremo foi cancelado e não vai mais ser implementado no GTA 6. Agora, o mais interessante aqui é que eles não explicaram o porquê disso ter sido cancelado, mas se eu tivesse que adivinhar, tem a ver com as altas cargas de trabalho quando se trata do desenvolvimento do GTA 6. Anteriormente, a Rockstar tinha cortado boa parte do jogo devido a esse exato motivo, e através das suas informações crípticas, a gente descobriu que o GTA 6 passaria na década de 70, 80 e 90, que a cidade principal do jogo seria Vice City, e também que o jogo iria ter cidades da Colômbia. Ou seja, quando se fala de partes da América do Sul que estariam presentes no GTA 6, isso era o que a gente teria no jogo, partes/cidades da Colômbia no GTA 6. O projeto inicial do GTA 6 era tão massivo que eles tiveram que cancelar o projeto para criar algo mais viável, se é que você me entende. E esse sistema de clima extremo provavelmente também foi cancelado juntamente a esse projeto inicial do jogo. Mas isso não significa que o jogo não vai ter um sistema de clima interessante. Os vazamentos falam sobre algo que parece ser deslizamento de terra. Certas linhas de código mencionam um carro que foi amassado por uma pedra gigante que caiu de uma montanha ou algo do tipo. Então pode ser que certas coisas ainda aconteçam quando se fala do sistema do clima do GTA 6. Por exemplo, até mesmo no Red Dead 2, apesar de o jogo não ter um sistema de clima extremo, o sistema de clima do jogo ainda é muito interessante. Você pode até mesmo ser acertado por um raio. Oh! Oh! Lightning right in front of me! Então, em outras palavras, o sistema de clima do GTA 6 provavelmente vai ser melhor do que o sistema de clima do Red Dead 2, porém o jogo não vai mais ter um sistema de clima extremo pelo que parece, ou seja, nada de tornados, furacões, tsunamis e etc. Isso infelizmente ficou para trás juntamente com o projeto inicial do GTA 6 e deve somente voltar no próximo jogo, no GTA 7. Agora, outra coisa que traz suporte para isso que eu tô falando sobre, que o GTA 6 vai ter um sistema de clima avançado bem melhor do que o do Red Dead 2, é que nos próprios vazamentos do jogo a gente pode ver o Jason, por exemplo, com marcas de queimadura do sol, e isso indica que o jogo vai contar com um sistema de desidratação, onde os personagens podem ficar desidratados mais rapidamente em certas áreas do mapa, assim então exigindo que os jogadores tenham cuidado com a água, com o consumo de água no jogo. E também pode ser que o jogo conte com um sistema de inundação, já que a Everglades, que é um pantanal gigantesco na Flórida, vai estar presente no jogo, isso também já foi confirmado por causa dos vazamentos do jogo, e esses vazamentos também mencionam embarcações naufragadas na Everglades e até mesmo aeronaves, aviões de passageiros e etc. Então, novamente, apesar de o jogo não contar com um sistema de clima extremo, que era o que estava todo mundo esperando, o jogo ainda vai ter um sistema de clima bem avançado, mais avançado e melhor do que o sistema que a gente vê no Red Dead 2. Agora, para mim, o mais interessante disso tudo é que eles vêm testando certos eventos aleatórios no GTA Online. Por exemplo, como eu acabei de dizer, os vazamentos do GTA 6 mencionam aeronaves naufragadas e recentemente eles adicionaram um evento aleatório muito similar a esse no GTA Online. E isso novamente mostra pra gente que esse tipo de coisa vai estar presente em altas quantidades no GTA 6. Agora, recentemente foi encontrada outra patente da Take-Two, que é uma patente que provavelmente está sendo usada no GTA 6 atualmente. E essa patente aqui em específico fala sobre um novo sistema mais avançado de tráfego de veículos. Além de eles estarem melhorando a inteligência artificial da polícia no GTA 6 para algo em outro patamar, agora eles também vão melhorar a inteligência artificial dos NPCs. E isso também inclui esse novo sistema de tráfego de veículos. E um programador/usuário no Reddit resumiu pra gente do que se trata
trata essa patente e ele entrou em detalhes de como isso vai funcionar no GTA 6. Olá, programador aqui. Acabei de dar uma olhada nessa patente. Essa patente fala sobre uma maneira de fazer o tráfego em jogos parecer mais realista, aparentemente focando especialmente na longa distância de viagem dos NPCs. Os carros agora podem se comportar de maneira mais natural em situações inesperadas. Se houver algo bloqueando a estrada à frente, eles diminuirão a velocidade antecipadamente e procurariam rotas alternativas para evitar o bloqueio. E isso aqui vai ser uma grande evolução do próprio GTA V. Eu não sei se você já viu esse bug antes no GTA V, mas tem uma ponte no jogo em Los Santos que, se você bloquear ela, os NPCs vão simplesmente se jogar dela devido à falta de inteligência artificial no GTA V. Eu tenho um probleminha. Só que agora isso não vai mais acontecer no GTA 6. Os carros também seriam melhores em planejar com antecedência e lembrar de coisas como mudar de faixa cedo se quiserem sair da rodovia. A patente também menciona que o sistema pretende construir engarrafamentos realistas e densidade de veículos em diferentes tipos de estradas. Em outras palavras, parece que eles querem construir um sistema de tráfego do tipo de um simulador de uma cidade. Ou seja, um NPC entra em um veículo estacionado e tem um destino real, onde ele estacionará e sairá do seu veículo. Isso causará um comportamento de tráfego realista em grande escala. Além disso, os carros se adaptarão melhor a condições inesperadas, como uma perseguição policial, engarrafamentos ou obstáculos na estrada. E não será um sistema em que o tráfego só existe onde você olha e está, e assim que você se afasta, o tráfego desaparece, como acontece atualmente nos jogos da franquia GTA. Basicamente aqui ele está falando sobre aquele esquema que todo mundo aqui já sabe sobre. As coisas meio que só existem aonde você está no momento, especialmente tráfego de veículos, e ao você olhar para o outro lado ou simplesmente se afastar daquela área, o jogo meio que morre ali, e esse agora não vai mais ser o caso no GTA 6. O jogo vai continuar indo pra frente, entre aspas, o jogo vai continuar existindo, mesmo se você não estiver em uma determinada área do mapa. Bem, e na minha opinião é que isso aqui já era algo de se esperar. Os grandes avanços na tecnologia desde que o GTA 5 foi anunciado e lançado permitem esse tipo de coisa agora, e boa parte dessas mecânicas realistas e inovações foram utilizadas um pouco no Red Dead 2, e elas vão voltar agora com o GTA 6, só que de forma muito melhor, e também, é claro, outras inovações estão sendo introduzidas no GTA 6. Red Dead 2, apesar de ser um jogo espetacular, já foi lançado há quase 6 anos atrás, e 5 anos é tempo suficiente para a tecnologia sofrer um avanço. Uma das coisas que está todo mundo se perguntando sobre o GTA 6 é como o jogo vai se parecer graficamente. Devido aos vazamentos dos 90 clipes do jogo em setembro de 2022, a gente já tem uma ótima ideia de como o jogo vai funcionar quando se trata de inteligência artificial, mecânicas e etc. Mas, como a maioria de vocês já sabem, quando um jogo está sendo desenvolvido, especialmente um jogo da magnitude do GTA 6, os gráficos vêm por último, e os gráficos que a gente viu naqueles vazamentos obviamente não representam a versão final do jogo, não precisa ser nenhum gênio para saber disso. Aliás, esses são os gráficos da versão alpha do GTA V, e obviamente a versão final é algo muito melhor. E na época do GTA 4, antes do lançamento do jogo, surgiram vazamentos fakes da internet do GTA 4, e boa parte dos fãs acharam que esses vazamentos fakes tinham ótimos gráficos, mas olhando agora para o passado, a gente consegue ver o quão errado essas pessoas estavam naquela época. Mais recentemente, a Rockstar Mag, que é um site de notícias com bastante credibilidade, que já trouxe várias informações corretas sobre jogos da franquia GTA e também outros jogos da Rockstar, eles disseram a seguinte coisa quando se trata dos gráficos do GTA 6. A diferença gráfica entre o Red Dead 2 e GTA 6 será maior do que a que experimentamos entre o GTA 5 e Red Dead 2. Em outras palavras, o pulo gráfico entre o GTA 6 e o Red Dead 2 vai ser maior do que o pulo gráfico do GTA 5 e do Red Dead 2. E obviamente, se a gente colocar o GTA 5 do lado do Red Dead 2, o GTA 5, graficamente falando, não tem absolutamente nenhuma chance. E eles afirmaram que o GTA 6 vai deixar o Red Dead 2 comendo barro. Agora, nesse artigo da Rockstar Mag, eles discutiram a evolução do motor gráfico da Rockstar, a Rage, que é utilizado no GTA 5 e no Red Dead 2. Eles destacaram aqui as melhorias feitas nas versões subsequentes, como na Rage 7, que foi utilizada no GTA 5, e Rage 8, que foi utilizada no Red Dead 2, onde houveram avanços em Script DirectX 11, inteligência artificial, gestão de clima, efeitos volumétricos e implementações de API
API. E obviamente que eles falaram da RAID 9, do motor gráfico RAID 9, que vai ser usado agora no GTA 6. Eles disseram que vão ocorrer inovações em vários aspectos, incluindo na física do jogo, simulação em tempo real de água, deformações aprimoradas de veículos, que inclusive eu já falei anteriormente aqui no canal, gerenciamento realista de tempo, qualidade de renderização, texturas, iluminação, nuvens volumétricas e, é claro, inteligência artificial para interações de NPCs e reações da polícia. E boa parte disso aqui já foi visto nos vazamentos de setembro de 2022. Agora, eles falaram bastante sobre a tecnologia inovadora desenvolvida para simulação de física da água em tempo real. Eles disseram que o oceano no GTA 6 terá um papel importante no universo do jogo, com a possibilidade de novas atividades como surfing. Olha só que doideira. Eles também falaram sobre a iluminação no GTA 6. O GTA 6 vai ser o primeiro jogo na franquia GTA que vai utilizar luz fisicamente simulada, possibilitada por tecnologias chamadas de PBR. Agora, um usuário no Reddit comentou sobre esse artigo, e esse usuário aqui em questão é um engenheiro de software, e ele tem bastante experiência na área. Ele basicamente fez uma análise de tudo que eles disseram aqui, e ele diz que realmente é algo possível de acontecer no GTA 6, de que a Rockstar realmente vai superar todas as barreiras impostas pelo Red Dead 2, e o jogo vai conseguir ir muito além daquilo que a gente imagina. Aqui ele falou sobre as melhorias de hardware nos consoles de PS5 e Xbox Series X e S, especialmente quando se trata de CPUs, GPUs, memória, SSDs e recursos específicos de Ray Tracing. Ele disse que a Rockstar provavelmente vai usar técnicas avançadas como Ray Tracing, texturas de alta resolução e efeitos ambientais para alcançar um salto gráfico notável. E já na área de inteligência artificial, ele falou sobre a importância do gerenciamento eficiente de dados de NPCs e do uso de métodos aprimorados de geração procedural para lidar com densidade populacional de um mundo aberto moderno. E basicamente aqui ele tá falando como no Red Dead 2, a densidade populacional daquele jogo não é tão grande assim, então foi bem fácil da Rockstar introduzir certas coisas no jogo, especialmente quando se trata de inteligência artificial mais avançada, e ele disse que isso vai ser muito mais complicado de se fazer no GTA 6 devido à densidade populacional do jogo em certas áreas, o que obviamente é verdade. E ele finalizou e disse que ele tem confiança na capacidade da Rockstar de inovar com base no seu histórico, o que obviamente é verdade. Olha só as mudanças que ocorreram no Red Dead 2, quase 10 anos depois do lançamento do GTA 5. Belle journée, n'est-ce pas? E quando o GTA 6 for finalmente lançado, já vão ter passado 6, 7 anos depois do lançamento do Red Dead 2, então é mais do que um fato de que a Rockstar vai conseguir inovar em todos os aspectos no GTA 6. E essa frase dita por eles, que a diferença gráfica entre o Red Dead 2 e o GTA 6 vai ser maior do que a diferença gráfica entre o GTA 5 e o Red Dead 2, com certeza vai se tornar realidade, e eu mal posso esperar para ver isso. E eu queria relembrar novamente que foram vazados 1.300 eventos aleatórios, desde novos easter eggs de OVNIs, alienígenas, monstros mitológicos, lobisomens, pé grandes e tudo aquilo que você nunca imaginou que eles poderiam introduzir em um jogo da série GTA. Só pra você aí que tá vendo o vídeo agora ter noção do que eu tô falando sobre, o Red Dead 2, por exemplo, não tem nem 200 eventos aleatórios e é o jogo que ele é. Agora imagina só a quantidade de conteúdo que o GTA 6 vai ter. Então essas partes do mapa que não vão ser cidades, por exemplo, a própria Everglades, que vai ser um pântano que vai estar presente no GTA 6, que a gente sabe devido aos vazamentos também. Esse pântano vai estar cheio de easter eggs, mistérios, animais e
tudo aquilo que você ainda não imaginou. Tem um motivo que o jogo vai ter um forte foco em embarcações novas e também em exploração do oceano. Já foi vazado, por exemplo, um novo tipo de embarcação, que são os aerobarcos. Além disso, foi vazado também o Vortex do GTA San Andreas, que vai voltar no GTA 6. Muita gente estava se perguntando também sobre essa parte do mapa, o Triângulo das Bermudas, por que isso aqui tá ali? E acredite ou não, os códigos do jogo falam sobre o Triângulo das Bermudas, ou seja, pela primeira vez em um jogo da franquia GTA, o Triângulo das Bermudas vai existir no GTA 6. Os códigos do jogo falam até mesmo sobre laboratórios subaquáticos, ou seja, dessa vez no GTA 6, o oceano do jogo realmente vai ser algo que vai ser usado. Vai existir uma gama de coisas que a gente vai poder encontrar dentro do oceano do jogo, laboratórios, animais, construções e provavelmente easter eggs de animais pré-históricos. E uma coisa que traz suporte para isso que eu tô falando sobre é algo que eu já falei um pouco também aqui no meu canal, sobre a primeira missão do GTA 6, do prólogo do jogo. E se você não quer spoilers, pula essa parte, eu vou avisar só uma vez. Supostamente a primeira missão do GTA 6 vai envolver um mafioso russo e o Jason e a Lúcia, ou apenas o Jason sozinho, vai roubar esse carregamento de drogas desse mafioso russo. E durante essa perseguição, esse carregamento vai cair dentro do mar, dentro do oceano, e após isso a gente vai ter que mergulhar dentro do oceano, o Jason e a Lúcia, para recuperar esse carregamento. Mas eu não sei vocês, mas isso soa pra mim como uma tentativa da Rockstar de mostrar o quão lindo tá o oceano no GTA 6. Em um vazamento anterior de 2020, aquele mesmo indivíduo que acabou vazando a motosserra no GTA 6, que a motosserra vai voltar no jogo, lá nesse seu currículo que ele postou no LinkedIn sobre assets 2D e 3D que ele trabalhou no GTA 6, ele também falou sobre algo muito interessante, sobre customizações para barcos, para ser mais específico sobre customizações de motor e aparência de barcos, não só de barcos, mas embarcações em geral. Ou seja, novamente o GTA 6 vai ter um grande foco em exploração do oceano e também em embarcações. E isso faz sentido porque Vice City é uma cidade praiana e eles vão até mesmo colocar, como eu disse, um grande pântano no jogo que vai ser Everglades, cheio de easter eggs, mistérios, etc. Então isso aqui faz muito sentido. E sobre os vazamentos de 1.300 eventos aleatórios e localizações, é bem provável que a versão final do jogo não tenha essas 1.300 coisas, mas se pelo menos metade disso chegar no jogo, o que provavelmente vai, cerca de 600, 700 e etc. Com isso o GTA 6 já vai deixar o Red Dead 2, GTA 5 e outros jogos da Rockstar comendo pó. E eu simplesmente mal posso esperar para ver isso tudo. Agora, outra coisa muito interessante que eu vejo muita gente falando sobre é se o GTA 6 vai ser dublado dessa vez. E isso é uma coisa que muitos fãs pedem no Brasil e outros não. Infelizmente eu não consigo ter uma opinião concreta sobre isso, porque como eu já disse algumas vezes aqui no canal, eu não moro no Brasil. Eu saí do Brasil quando eu tinha 11 anos de idade e vim morar no Canadá. Então quando as pessoas me perguntam sobre isso, eu realmente não tenho uma resposta muito boa, porque eu falo, entendo e escrevo em inglês fluentemente e também penso fluentemente em inglês. A minha cabeça não traduz do inglês para o português, mas um canal aqui no YouTube focado em inteligência artificial acabou dublando uma parte da missão final do GTA V com a ajuda de inteligência artificial e eu achei algo interessante e um pouco estranho ao mesmo tempo. Eu vou deixar rolar agora para vocês verem o que vocês acham disso. Uhul! Cavaleiros! Ah, Nestea. Acabamos de fazer história. Ah, não quero fazer uma pergunta estúpida aqui, mas onde está o metal? Eu o mantive sob controle por alguns dias enquanto aguardo autorização para derreter e transportar. Onde? Aonde? Uhum. Exato. Aonde é a chave? Digamos que alguém seja preso. Bem, onde está a evidência? Ou se alguém tiver ideias estúpidas, elas serão inúteis. Então vamos relaxar, sabendo que vai levar alguns dias antes que o Judas aqui mostre sua verdadeira face. Sério? Agora? É, agora, docinho. Por que é que você não tira um tempo enquanto senta nesta pilha enorme de dinheiro para relaxar e entender que o que está feito está feito? Foda-se. Você decide, ok? Aí, isso era pra ser um bom momento. A culpa é dele, porra. Vai se fuder, fuder, cara. Ei. Para uma dupla de ladrões de destaque do Centro-Oeste, vocês com certeza se tornaram uma dupla de idiotas chorões da Costa Oeste. Que porra tem de errado com a Costa Oeste? Ah, nada. Eu adoro aqui. Todo mundo é tão entorpecido pelo SWAT que se você usar uma palavra de 3 sílabas, eles pensam que você é um professor. Cara, vai se fuder. Vai se fuder, seu furão alto e fodão. E você? Não fale com esses filhos da puta desgraçados. Ei, deixa o Lester em paz. Ah, você e o Lester juntos? Ah, mas faz sentido, porra. Ah, puta merda, cara. Vocês são todos uns cuzões. Eu preciso esfriar a cabeça, manos. Isso tudo foi muito esclarecedor. Franklin, eu sinto muito.
Bem, como vocês acabaram de ver, é uma proposta legal, mas a Rockstar nunca fez isso antes, então eu não acho que o GTA 6 dessa vez vai ser dublado para outras línguas. É muito difícil de traduzir os trocadilhos, piadas e etc. em inglês para outras línguas. Acaba se tornando algo diferente do que eles queriam mostrar ali durante aquelas cenas. Então, na minha opinião, eu acho que isso não vai acontecer dessa vez também. Um dos motivos que tem muita gente ansiosa pelo lançamento do GTA 6 é porque o jogo vai ter uma ampla variedade de atividades diferentes. Por exemplo, desde pesca a easter eggs de monstros e alienígenas. E quando o GTA V foi lançado em 2013, eles acabaram fazendo diversas coisas no jogo pela primeira vez em um jogo da série GTA, especialmente coisas que estava todo mundo pedindo desde a época do GTA San Andreas, como por exemplo easter eggs de alienígenas e também de pé grandes, mas isso foi em 2013, há 10 anos atrás, e agora com o lançamento do GTA 6, eles vão ir muito além do que eles foram anteriormente, e é exatamente sobre esses vazamentos do GTA 6 que eu vou falar sobre nesse vídeo, sobre easter eggs de monstros mitológicos que vão estar presentes no jogo, alienígenas, concessionárias e muito mais. Os vazamentos de setembro de 2022 mostraram pra gente que a Rockstar vai seguir os mesmos passos que eles seguiram com o lançamento do GTA V, e eles vão introduzir uma gama de easter eggs super interessantes no GTA 6, começando aqui, é claro, pelos monstros mitológicos. Os vazamentos revelaram pra gente que eles vão colocar no jogo o Skunk Ape, que é o pé grande da Flórida, um monstro de Vice City, que não se sabe muito bem a aparência desse monstro, o monstro da Fazenda, que a gente também não tem uma referência aqui, e também, acredite ou não, o lobisomem. E quando se trata do easter egg do lobisomem em específico, existe uma placa que a gente consegue ver dentro dos vazamentos em que ele aparece. E essa placa, que parece que está em algum tipo de parque, se eu tivesse que adivinhar, provavelmente na Everglades, que é o pântano que vai estar presente no GTA 6, fala basicamente que existe um predador alfa à solta. E eu tentei ler a descrição que eles deram para essa criatura nessa placa, mas realmente não dá para ler devido à baixa qualidade. E existem outros easter eggs de monstros mitológicos bem interessantes também. E outra coisa também, além de eles estarem colocando esses monstros pré-históricos no GTA 6, os vazamentos também falam sobre um sistema de caça, e a caça não é uma novidade em si, ela está presente no GTA V, só que realmente não é algo muito bom, não foi algo tão bem feito assim. E dessa vez, no GTA 6, além da gente poder caçar animais regulares, a gente também vai poder caçar animais especiais, animais lendários e pré-históricos, como o pé grande, lobisomem e etc. Agora, isso aqui meio que existe também no Red Dead 2. O Red Dead 2 possui um sistema de caça de animais lendários, e são 16 animais lendários em total, e esses animais aqui são especiais por um motivo ou por outro, e isso acontece por causa da sua aparência peculiar. Stay back! E esse sistema de caça de animais lendários está de volta no GTA 6, só que de forma mais ampliada e mais avançada. É por isso que agora eles vão introduzir esses animais mitológicos pra gente caçar também, o que vai ser algo realmente muito da hora de se ver. Outra coisa bem da hora que foi vazada também é o Triângulo das Bermudas, que eu falei em um vídeo anterior. Pois é, o Triângulo das Bermudas vai estar presente no jogo, e a única coisa que a gente sabe até o momento que a gente vai poder encontrar lá vão ser embarcações naufragadas, como por exemplo o código que foi vazado sugere que a gente vai poder encontrar um submarino ali. Mas é claro que na versão final do jogo, o Triângulo das Bermudas vai estar recheado de easter eggs, mistérios e etc. Aliás, a sua versão na vida real é uma localização rodeada por mistérios, desaparecimentos e muito mais desde a Segunda Guerra Mundial. Então é bem provável que enquanto você pilota o seu avião pelo Triângulo das Bermudas, existe uma chance de que o seu avião vai simplesmente parar de funcionar. Agora, outra coisa bem da hora é que os vazamentos também mencionam um arpão, que é uma arma que é usada debaixo da água dentro do oceano. E se eu tivesse que adivinhar, o motivo que eles estão fazendo isso é porque vão existir ameaças dentro do oceano, como por exemplo, diferentes tipos de tubarões. E não só isso também, apesar de não ter vazado nada até o momento sobre isso, eu diria que provavelmente eles vão adicionar também monstros marinhos, monstros do mar. E o motivo que eu digo isso é porque, além de eles terem feito isso no GTA Online, no Red Dead 2 eles também fizeram algo similar a isso, quer dizer, pelo menos eles iriam fazer. Os arquivos do jogo no Red Dead 2 revelaram pra gente que eles pretendiam colocar um monstro do rio, algum tipo de monstro do rio no Red Dead 2. E existem até mesmo áudios dentro dos arquivos do jogo relacionados a esse monstro do rio.
Agora, uma coisa interessante também é que esse suposto monstro do rio do Red Dead 2, apesar de a gente não ter ideia de como ele iria se parecer na versão final, e os arquivos também revelam pra gente que a gente iria poder lutear esse monstro do rio, e o único outro animal no Red Dead 2 que a gente pode lutear é o leão, que só aparece uma vez no jogo, e ao você lutear o leão, você consegue a pata dele, uma das patas desse leão. Então, se eu tivesse que adivinhar, se esse monstro do rio tivesse presente na versão final do jogo, a gente provavelmente iria poder cortar uma parte dele como troféu. Existem cartas no jogo também de outros monstros pré-históricos, monstros de rios e de oceanos. Para ser mais específico aqui, essas cartas mostram pra gente um polvo gigante e também o monstro do Lago Ness, que é exatamente o monstro que apareceu no GTA Online anos depois. E tendo isso em mente, pode ser que o monstro ou um dos monstros que vai aparecer no GTA 6 dentro do oceano, possivelmente no Triângulo das Bermudas, seja um polvo gigante, já que um desses monstros do Red Dead 2 acabou voltando pro GTA Online. Pode ser que eles decidam fazer a mesma coisa aqui, só que dessa vez com o GTA 6. Agora, outra coisa que tá voltando no GTA 6 são as concessionárias, que inclusive eles já colocaram no próprio GTA Online, ou seja, eles já estão testando essa funcionalidade no próprio GTA Online. E no GTA Online foram introduzidas duas concessionárias, uma concessionária de luxo e outra concessionária de carros comuns. E outra coisa bem interessante que os vazamentos revelam pra gente é que a gente vai poder roubar essas concessionárias, conduzir mini golpes ali dentro, só que não vai ser algo tão fácil assim de fazer. O jogo vai contar com um sistema de roubo avançado. Quanto mais caro e luxuoso o carro ser, mais difícil vai ser de burlar o sistema de defesa do carro, o sistema de anti-roubo daquele veículo. É por isso que os vazamentos falam também sobre um aparelho que a gente vai ter que usar para hackear esses veículos de luxo. Supostamente a Lúcia é uma hacker, ou seja, ela que vai se encarregar de fazer esses trabalhos sujos no GTA 6. E apesar de a gente não poder roubar essas concessionárias no GTA Online, no GTA 4 a gente podia fazer isso porque elas também estavam presentes lá, só que obviamente era um roubo muito mais arcade do que o que vai acontecer no GTA 6. Você simplesmente podia invadir aquela concessionária e pronto, só era pular com o carro para fora do prédio. E se eu não me engano, também eu posso estar errado, esses prédios também existiam no GTA San Andreas, mas enfim, eles vão voltar agora no GTA 6 com um sistema de roubo avançado para elas. Outra coisa muito da hora que eu acabei percebendo recentemente é que além do GTA 6 ter uma densidade populacional maior, os NPCs agora podem andar em grupos. Isso aqui também é visto em um dos clipes vazados do jogo, onde a gente pode ver 3 NPCs ou 4 andando juntos em uma calçada do lado da Lúcia, passando por ela. E muita gente se pergunta se o GTA 6 vai ser lançado para consoles de nova geração ou não, e a resposta que eu digo é sempre que não. E o argumento do porquê o GTA 6 devia ser lançado para PS4 e Xbox One é porque o Red Dead 2 roda nesses consoles, mas a gente tem que lembrar que só a densidade populacional do Red Dead 2 é minúscula se comparada à densidade populacional do GTA Online, tanto que o próprio GTA Online hoje em dia sofre para rodar no PS4 e no Xbox One. E o GTA 6 nem data de lançamento tem ainda, ou seja, mais tempo ainda vai passar até que o jogo seja lançado, então as chances desse jogo ser lançado para PS4 é simplesmente zero. Enquanto outras empresas como a Ubisoft e a EA criam trailers com gráficos totalmente diferentes da versão final do jogo, a Rockstar faz exatamente o contrário disso. Por exemplo, como eu já disse anteriormente, o primeiro trailer do GTA V não tem nada a ver com a versão final do jogo. A versão final do GTA V é simplesmente muito mais linda graficamente falando, e também em outros aspectos. E outro exemplo disso que eu queria muito mostrar pra vocês é o Red Dead 2. Eu venho dizendo aqui recentemente que o trailer do GTA 6 que vai ser lançado agora em dezembro não vai refletir a sua versão final ainda, graficamente falando, em gameplay e etc. O jogo vai estar muito melhor na sua versão final. Pois é, a mesma coisa aconteceu com Red Dead 2. Eu vou deixar vocês mesmos olharem isso, tirarem as suas próprias conclusões.
na minha opinião a comparação mais forte aqui é dessa imagem. A gente pode ver claramente que a versão final do jogo é muito melhor, a gente pode ver muito mais detalhes na face dele e é claro também com muito mais clareza, e eu garanto pra vocês que a mesma coisa vai acontecer com o GTA 6. Os gráficos vistos no trailer e os detalhes vão ser diferentes na sua versão final e a versão final do jogo vai ser muito melhor. O filho do diretor de desenvolvimento da Rockstar chamou um amigo dele para sua casa e esse amigo dele acabou gravando a tela do PC que estava rodando uma build mais avançada ali do GTA 6. A minha suposição é que seja uma versão alpha avançada, um jogo ainda antes de entrar na sua versão beta, lembrando que os vazamentos de setembro de 2022 se tratavam de uma versão pré-alpha. E manos, o jogo tá simplesmente maravilhoso, eu tô falando sério, e dá pra ver que a escala do jogo é simplesmente gigantesca. O indivíduo que fez esse vazamento, o moleque adolescente lá, tanto faz, disse que fez essa gravação em setembro de 2023. Inclusive a Take-Two já derrubou a conta dele do TikTok e tá derrubando os vídeos dos vazamentos novos no Twitter e etc. Enfim, nesses vazamentos a gente pode ver Vice City, a cidade de Vice City, que é simplesmente magnífica. Eu mal posso explicar pra vocês aqui o quão grande essa cidade vai ser. A gente pode ver um lago que vai ficar no meio do mapa, o lago supostamente chamado de Lago Leonidas, as nuvens volumétricas, uma iluminação simplesmente surreal que nem tá na sua versão final ainda, 3 novos supers e carros esportivos e também um parque de skate. Ele também teve uma conversa com certos membros da comunidade e ele disse o seguinte: o mapa de Vice City, quer dizer, a cidade de Vice City vai ser cerca de 2 vezes maior que Los Santos. Novamente eu vou repetir pra vocês, Vice City vai ser 2 vezes maior que Los Santos. Olha só que doideira. E essa é exatamente a impressão que eu tive ao ver esse novo clipe vazado. Ele disse outra coisa também que eu não entendi muito bem. Ele disse que o vazamento do mapa é real, mas a gente não tem nenhum vazamento do mapa do jogo. Eu acho que aqui ele quer dizer que os mapas que foram feitos com a ajuda dos vazamentos de setembro de 2022 se parecem bastante com o mapa da versão final do GTA 6. Ele disse também que o jogo vai ter 3 novas grandes cidades. O jogo vai ter 3 grandes cidades como Los Santos no GTA 5 e 4 subcidades, no caso aqui eu acho que ele quer dizer pequenas cidades, e um grande lago no meio do mapa. Em outras palavras, rapaziada, pra quem não tá entendendo isso aqui tudo, todos esses mapas que foram feitos com a ajuda dos vazamentos de setembro de 2022 são realmente muito parecidos com a versão final do jogo. Isso aqui é o que eu acho que ele quer dizer com isso. E pra mim, o mapa mais parecido com isso que ele tá descrevendo agora no momento é esse mapa que você tá vendo na sua tela, com a falta ali, é claro, do Triângulo das Bermudas, que não tá nesse mapa. A gente pode ver ali que Vice City é mais ou menos 2 vezes maior que Los Santos. E existem várias subcidades e pequenas cidades, incluindo também Port Gellhorn, que já foi vazada por completo nos vazamentos de setembro de 2022. Então esses mapas feitos com a ajuda dos vazamentos do jogo de 2022 estão se concretizando. Pois é, a Rockstar anunciou recentemente que o GTA 6 vai ser lançado somente em 2025, para surpresa de absolutamente ninguém também. Só que eles não disseram de forma específica em qual data o jogo vai ser lançado, qual mês no caso. E infelizmente isso é algo muito difícil de dizer, e tem um motivo na qual eles não decidiram dar um mês de lançamento pro jogo, e o motivo é porque imprevistos acontecem, especialmente em jogos da magnitude de um jogo da franquia GTA. Quase sempre vai acontecer algum tipo de atraso e o jogo vai precisar ser adiado. Então é bem melhor que eles anunciem primeiro o ano e depois o mês, quando eles estiverem mais seguros sobre o desenvolvimento do jogo. Mas isso não impediu a comunidade de tentar encontrar a data de lançamento do jogo. Lembra daquela camisa de Halloween do GTA Online, onde eles colocaram a data de lançamento do trailer do jogo? Pois é, tem outra coisa ali muito interessante que provavelmente é relacionada à data de lançamento do GTA 6. Durante a DLC de Halloween do GTA Online desse ano, eles colocaram uma camisa totalmente estranha no jogo. Essa camisa é cheia de números aleatórios e logo quando ela foi colocada no GTA Online, muita gente começou a pensar que essa camisa era relacionada ao GTA 6, que tinha alguma coisa ali sobre o GTA 6 nela, e adivinha só, era verdade. Se você pegar esses números aleatórios dessa camisa e colocar dentro de um codificador de números, a palavra One Day Will Reveal All aparece, que significa um dia tudo será revelado. Outra coisa que infelizmente só descobriram depois do lançamento do trailer do GTA 6, se você analisar aqueles números, existe uma sequência de número 12, 5, 23, 09, que no caso aqui 12 é o mês de dezembro, 5 é o dia, 23 é o ano de 2023 e 09 é o horário, que acredite ou não, por mais doido que isso seja, é exatamente a data de lançamento do trailer do GTA 6 e também o horário de lançamento que eles deram pro trailer do jogo. Se o trailer não tivesse vazado na noite anterior, é claro. E obviamente todo mundo foi à loucura com essa informação, ninguém conseguiu acreditar que o trailer do GTA 6 estava bem debaixo do nariz de todo mundo por todo esse tempo, desde que eles colocaram essa camisa de Halloween no GTA Online. Eu não sei se essa aqui você vai lembrar, mas no Max Payne 3 eles colocaram fotos da versão
versão alfa do GTA V, no caso aqui de aviões do jogo, como o Luxor e até mesmo o Hydra. Olha só que coisa mais doida. Pois é, agora pra informação que tava todo mundo aqui pensando sobre, sim, aparentemente eles colocaram uma data de lançamento pro jogo também nessa camisa, só que é algo um pouco estranho, eu já vou explicar o porquê. Durante a análise desses números, também foi descoberta outra data, que no caso aqui é 040125, ou seja, 1º de abril de 2025, que no caso aqui seria a data de lançamento do jogo, e a gente já sabe que a Rockstar já anunciou oficialmente a data de lançamento do jogo, quer dizer, o ano de lançamento do jogo, e o GTA 6 realmente vai sair em 2025, só que tem um grande problema aqui com isso. Essa data aqui de 1º de abril de 2025 é o Dia Internacional da Mentira. Pois é, ou seja, eles estão trollando a gente, tipo assim, é ou não é? Pode ser ou pode não ser. E se eu tivesse que adivinhar, o motivo que eles decidiram fazer isso aqui é porque nem eles mesmos sabem a data concreta de lançamento do jogo, em qual mês o jogo deve ser lançado ou qual dia. Como eu disse, isso aqui é algo que é muito difícil de falar 1 ano ou 2 anos antes do lançamento do jogo, e é muito melhor que as coisas fiquem assim por um tempo, até eles progredirem ainda mais com o processo de desenvolvimento do GTA 6, para poder eles conseguirem dar realmente uma data concreta de lançamento do jogo. Mas tire as suas próprias conclusões. Realmente eu não sei o que pensar disso aqui, porque é o Dia Internacional da Mentira, mas como eu disse, a data de lançamento do trailer estava correta, então é uma possibilidade, mas infelizmente isso aqui vai ter que ficar ao critério de cada um de vocês, se você quer acreditar nisso ou não. Mas certamente eles fizeram isso aqui de propósito. Um pouco antes do lançamento do trailer do GTA 6, surgiu outro vazamento do jogo na internet. Basicamente, o filho do amigo do desenvolvedor-chefe da Rockstar foi lá na casa deles e acabou gravando um vídeo curto de uma versão pré-alpha do GTA 6 rodando no computador do cara. E obviamente esse vazamento se espalhou igual fogo, e ele fez diversas afirmações sobre o jogo, como por exemplo que 70% dos interiores seriam acessíveis. E um detalhe muito interessante é que durante o trailer do GTA 6 a gente consegue ver diversos interiores abertos ali, então isso aqui provavelmente vai se tornar realidade, pelo menos parcialmente. Com a última DLC do GTA Online, a DLC Chop Shop, que literalmente acabou de ser lançada, a Rockstar fez algumas mudanças meio que secretas, sem tentar avisar boa parte da comunidade. Eles introduziram agora um sistema de monitoração de chat, ou seja, de moderação de chat, voice e mensagem, para o PC, PS5, Xbox Series X e S. E isso foi exatamente o que eles disseram. Como parte dos nossos esforços contínuos para proteger a nossa comunidade, começamos a testar o monitoramento de bate-papo por voice e por meio da Modulate, que oferece moderação proativa de bate-papo por voz para a comunidade de jogos. Aproveitando estes testes iniciais, esperamos lançar uma abordagem de política e fiscalização em 2024. A proteção da privacidade de nossos jogadores sempre foi uma prioridade, quando necessário para a segurança dos jogadores. Algumas conversas de áudio podem ser gravadas e retidas por um período limitado. Nunca serão vendidas ou alugadas para terceiros, é claro. E eles continuaram e disseram que ainda é permitido falar brincando de forma amigável, basicamente um trash talk, ou em outras palavras, xingamentos mais leves, se é que vocês me entendem, uma forma de diálogo mais competitiva. Embora não haja espaço em nossa comunidade para assédio entre jogadores, permitimos conversas competitivas amigáveis. Nossa moderação é ajustada ao código de conduta existente da Rockstar Games e leva em consideração o contexto da conversa e outros fatores. Bem, e agora em palavras simples, agora quando você for jogar GTA Online no PC ou nos consoles, o seu chat de voz vai ser literalmente monitorado através de inteligência artificial. Ou seja, se você xingar alguém de uma forma que a Rockstar acha que é uma forma ofensiva, que está quebrando as regras da empresa, no caso as políticas do GTA Online, a sua conta pode ser suspensa, banida ou punida. E como vocês sabem ou não sabem, outras empresas já começaram a fazer isso em outros jogos online, e agora a Rockstar está adotando a mesma coisa aqui, só que no GTA Online, e eles disseram também que em 2024 isso aqui vai ser ainda mais melhorado, e obviamente é por causa do GTA 6 e do GTA 6 Online. O próximo GTA Online vai ser simplesmente colossal, e eles querem evitar escândalos, especialmente diálogos racistas, de assédio e etc. Mas na minha sincera opinião, na minha visão, eu acho que isso aqui não vai dar muito certo. Todo mundo aqui sabe o descaso da Rockstar quando se trata da segurança do GTA Online. O GTA Online do PC se encontra abandonado por 10 anos hoje em dia, com modders e hackers fazendo exatamente o que eles bem entenderem no GTA Online de PC. E outra coisa também, muitas pessoas no passado já foram banidas do GTA Online por acidente, e eu tenho certeza absoluta que com esse novo sistema de monitoração de chat, de voz e de bate-papo
bate-papo, a mesma exata coisa vai acontecer e muita gente vai acabar sendo banida ou punida por acidente. Então a minha sincera opinião é que eu sou contra isso por causa desses motivos e que a Rockstar nunca foi uma empresa de referência de segurança online e do nada agora eles querem agir como se eles fossem, o que obviamente não é verdade, todo mundo sabe disso. Bem, mas enfim, deixa nos comentários aí o que você acha sobre isso. Com a nova DLC do GTA Online, a Rockstar também vem testando novas funções do GTA 6. Como eu já disse anteriormente, o GTA Online é o playground favorito da Rockstar e eles vêm colocando diversas coisas no GTA Online que eles pretendem usar no GTA 6. Por exemplo, no passado, as concessionárias que vão voltar no GTA 6, inclusive a gente vai poder assaltar elas lá no GTA 6. Missões de ciladas policiais, que é outra coisa que vai voltar no GTA 6. O jogo, inclusive, vai contar com um sistema policial avançado, onde policiais vão poder te abordar, revistar o seu veículo, conduzir testes de sobriedade, de bafômetro e etc. Agora, outra coisa que vazou em 2022 e acabou sendo confirmado com o trailer do jogo é que os interiores dos veículos do GTA 6 vão ser altamente customizáveis. E é claro também, os veículos pessoais vão ser uma extensão do seu inventário, onde a gente vai poder carregar acessórios, armas, ferramentas e etc. no porta-malas dos nossos veículos. E adivinha só, com as novas viaturas policiais que eles adicionaram com essa DLC, dentro do porta-malas de algumas viaturas, a gente pode ver exatamente isso, coletes, equipamentos, armas e etc. E esse aqui é claramente mais um teste de funcionalidade do GTA 6 que eles estão conduzindo no GTA Online. Outra coisa também que é muito óbvio são os animais, que muita gente está achando que é mais um teste social do que outra coisa, para ver como as pessoas vão reagir a animais sendo mortos, como por exemplo, pequenos animais, cachorros de estimação e etc. E a reação da comunidade está sendo normal até o momento, apesar de a gente estar vivendo atualmente juntamente com a geração mimimi, não teve nenhum tipo de escândalo sobre isso até o momento. E eu realmente espero que não, porque os animais no GTA Online, pelo menos na minha opinião, foi com certeza uma das melhores adições, se não a melhor adição de todas pro jogo. E eu realmente espero que isso volte no próximo GTA Online, no GTA 6 Online. Nessa altura do campeonato, não é surpresa pra ninguém que a franquia GTA é uma franquia extremamente controversa nos olhares de muita gente. E só pra deixar claro, isso é uma coisa que eu não concordo nem um pouco. Toda vez que rola um lançamento de um novo jogo da franquia GTA, sempre rola alguma treta na internet, sempre tem alguma opinião controversa rolando por aí sobre o jogo. E adivinha só, a mesma exata coisa tá acontecendo agora com o anúncio e lançamento do trailer do GTA 6. Tudo começou quando o Elon Musk, o dono do Twitter/X, fez um post dizendo que já tentou jogar GTA, só que não gosta pelo fato de ter que matar policiais para conseguir progredir na história do jogo. E é claro, naturalmente, essa foi uma opinião que não foi muito bem aceitada por quase ninguém, especialmente pelos fãs da franquia GTA, e realmente não dá para saber se essa publicação aqui dele foi uma brincadeira ou não. Se eu tivesse que adivinhar, eu diria que não, eu acho que ele tá falando sério mesmo aqui. Vale lembrar que esse indivíduo é uma pessoa extremamente estranha em certos aspectos. E isso não é exatamente uma coisa negativa. Eu não digo que ele é uma pessoa estranha no sentido que todo mundo pensa sobre. O cara tem a maior empresa de carros do mundo, a Tesla, e ele também tem uma empresa privada de foguetes, a SpaceX, que trabalha diretamente com o governo dos Estados Unidos, a NASA. E se você já viu ele conversando em algum tipo de podcast ou algum outro programa ao vivo, dá pra perceber que ele não é muito parecido com uma pessoa normal. Ele tem uns pensamentos extremamente diferentes, só que existe um grande problema com isso, obviamente. Assim como qualquer outro influenciador ou criador de conteúdo, chame como quiser, ele tem uma grande influência, e essa publicação que ele fez sobre não gostar muito da série GTA acabou rodando bastante nas redes sociais, especialmente aqui mesmo no Twitter/X, e foram feitos diversos posts de outras contas, jornalistas e etc, criando narrativas negativas por volta do GTA 6. Por exemplo, esse usuário fez uma publicação dizendo o seguinte: GTA 6 precisa ser banido. Em um mundo com sites de OnlyFans e também pornografia, esse jogo vai piorar ainda mais a saúde mental das crianças. Outra publicação muito controversa também foi feita pelo Andrew Tate, que é outro gigantesco influenciador fora do Brasil, e ele disse o seguinte: eu não sou fã de ninguém abaixo da idade de 18 ou talvez 21 anos jogando jogos onde o objetivo é matar policiais. Agora, um outro jornalista fez outra publicação muito controversa também. Ele disse aqui que o GTA 6 precisa ser banido porque o jogo tem um conteúdo altamente pornográfico e também que o jogo tem um conteúdo sexualizado, ou em outras palavras, um conteúdo adulto.
Bem, claramente essas pessoas nunca jogaram um jogo da série GTA. GTA não tem absolutamente nada a ver com pornografia ou OnlyFans ou qualquer outra coisa do tipo. Os jogos da série GTA nada mais são do que sátiras da própria vida real. Essa é a grande ironia disso tudo. Se você entrar nas redes sociais dessas pessoas, você quase não vai ver nenhuma publicação pedindo para banirem pornografia ou sites de OnlyFans, por exemplo. Sendo que, como eu acabei de dizer, os jogos da série GTA nada mais são do que representações do que acontece na vida real, especialmente nos Estados Unidos e aonde o jogo se passa, que no caso aqui vai ser Vice City no GTA 6 ou Miami. E isso é exatamente o que a gente consegue ver no trailer do jogo, coisas estranhas e peculiares que acontecem não só em Miami, Vice City, mas também na Flórida. E isso que está sendo mostrado no jogo nunca foi uma novidade, sempre existiu na vida real e agora do nada se tornou um problema só porque tá em um jogo da série GTA. Eu não entendo essa vontade de banir o GTA 6 ou qualquer outro jogo da série GTA, já que são jogos claramente feitos para pessoas adultas, não para crianças. E é claro, também tem aquela tese, crianças sempre vão ter acesso a jogos para adultos, obviamente, mas obviamente isso tem que ficar ao critério dos pais, não da empresa. A empresa sempre deixa muito bem claro, especialmente a Rockstar, que boa parte dos seus jogos não são feitos para menores de idade, mas infelizmente sempre vai ter alguma coisa que vai acontecer que vai trazer suporte para o que essas pessoas estão falando. Eu não sei se vocês lembram muito bem, mas se eu não me engano, na época do GTA 3, 2 adolescentes nos Estados Unidos mataram um policial a tiros e durante a confissão eles disseram que fizeram isso porque se inspiraram em um jogo da série GTA. Agora, o engraçado disso tudo é que isso pode se aplicar a absolutamente qualquer coisa. Eu vi um cara usando um martelo para matar alguém em uma novela da Globo e eu acabei fazendo isso também na vida real porque eu fui inspirado por aquilo. Então é um argumento totalmente sem base alguma e não faz sentido nenhum. Agora, infelizmente, apesar disso aqui não fazer sentido nenhum, esse argumento deles, isso geralmente acaba tomando proporções gigantescas. Por exemplo, outros jogos da série GTA acabaram sendo banidos ou restritos em certas partes do mundo. Por exemplo, na Alemanha, alguns jogos da série GTA acabaram sendo censurados para cumprir leis locais e foram até mesmo modificados, e remoções ou alterações foram feitas de cenas violentas para reduzir a quantidade de conteúdo explícito. E vários outros países tiveram discussões em torno do conteúdo dos jogos da Rockstar, especialmente os títulos da série GTA. E no caso aqui é sempre o mesmo argumento, governos e grupos sempre dizem que esses jogos promovem violência, comportamento criminoso e outras atividades indesejáveis. Só que, como eu disse, eles nunca aplicam esse tipo de coisa aqui para novelas, filmes, etc. O problema são sempre os jogos, e obviamente o motivo principal aqui é porque os jogos tomam uma certa audiência de filmes, novelas e etc, shows de TV, e isso, é claro, acaba fazendo essas empresas renderem menos dinheiro no fim do ano. E isso já se tornou um problema tão grande no passado que, em resposta a essas restrições regionais, a própria comunidade acabou criando modificações e patches não oficiais para restaurar o conteúdo original do jogo, que acabou sendo alterado ou censurado em algum país. E sim, infelizmente, em 2023, existe uma chance gigantesca de, quando o GTA 6 for lançado, de ele ser banido em certas partes do mundo. Outro exemplo disso também, de um jogo que quase foi banido da Rockstar, é o Manhunt. Esse jogo da Rockstar foi literalmente associado a um caso de assassinato no Reino Unido. E mesmo que o jogo não tenha sido banido em todo o Reino Unido, alguns varejistas, algumas lojas optaram por retirar o jogo das prateleiras. E nos Estados Unidos e em outros lugares, o jogo foi lançado com classificações etárias restritas. E como eu disse, sinceramente, isso aqui não passa de uma baita de uma grande palhaçada. Se pessoas como adolescentes, crianças e adultos estão se inspirando nos jogos da série GTA para cometerem crimes na vida real, essa mesma lógica tem que ser aplicada para filmes de TV, shows e etc. E obviamente cabe a cada indivíduo saber distinguir entre um jogo e também a vida real. Isso aqui não devia ser nenhum motivo para discussão. Eu nem acredito que eu tenho que falar o óbvio aqui, mas infelizmente essa é a situação que a gente vive em 2023, o que obviamente não deveria ser mais o caso e é simplesmente hilário. Bem, mas agora falando sobre outra coisa, o site oficial do GTA 6 está aqui. Eles finalmente lançaram o site oficial do jogo e lá a gente pode ver uma nova animação e uma descrição pro jogo, e eles literalmente confirmaram que o jogo não vai ser lançado para PS4, Xbox One ou PC quando o jogo for lançado em 2025. Eles confirmaram que o jogo vai ser lançado somente para PS5, Xbox Series X e S. E é claro, também mais informações do jogo serão colocadas ali conforme eles liberem mais imagens, informações
informações e etc. Outra coisa também que é muito importante eu mencionar aqui nesse vídeo, se você é um desses indivíduos que tá querendo comprar um PS5 ou um Xbox Series X e S porque você quer jogar o GTA 6 em 2025, fique sabendo que os novos consoles da Sony e da Microsoft serão lançados antes de 2025, o novo PS5 Pro e também o novo Xbox, e isso já foi vazado em um documento da Microsoft. Então se você quiser jogar o GTA 6 na mais alta performance, espera um pouco antes de você pegar um PS5 ou um novo Xbox, para você poder pegar o PS5 mais novo e também o Xbox mais novo também. Não adianta de nada você pegar um PS5 ou um Xbox Series X agora e depois se arrepender porque um novo console vai ser lançado da Sony e também da Microsoft. Então eu só queria deixar vocês avisados sobre isso. Agora já falando sobre outra coisa que também é um pouco polêmica, que se trata do sistema de clima avançado ou clima extremo do GTA 6. Um pouco antes do lançamento do trailer do GTA 6, a página Rockstar Universe afirmou que o sistema de clima extremo do GTA 6 tinha sido cortado por completo. E no caso aqui, um sistema de clima extremo pode envolver diversas coisas diferentes, como por exemplo furacões, tornados, inundações, tempestades de neve e etc. Agora, eles não chegaram a entrar em detalhes do motivo, até porque eles mesmos não sabem o motivo. Pelo que parece, eles possuem uma fonte limitada dentro da empresa, dentro da Rockstar. E muita gente ficou desapontado com essa notícia quando eles disseram isso, especialmente eu também. Eu tava esperando que com o GTA 6 eles fossem adicionar agora um sistema de clima extremo, com pequenos tornados, possivelmente inundações, chuva de meteoritos em pequena escala e coisas parecidas. Só que algo muito interessante surgiu recentemente agora com o lançamento do trailer do GTA 6. Em uma das cenas do trailer, naquela cena da reportagem onde um indivíduo capotou seu carro, dá pra ver uma frase que diz o seguinte: homem é sugado por tromba d'água e exige que a cidade o forneça um novo terno. Em outras palavras, o próprio trailer do GTA 6 confirmou que pelo menos alguns aspectos de um sistema de clima extremo vai estar presente no GTA 6, que no caso aqui são as trombas d'água, e isso inclusive é uma das coisas que eu disse anteriormente, que o jogo realmente não vai ter mais um sistema de clima extremo em grande escala, mas isso não significa que o jogo não vai ter nenhum tipo de clima extremo. E eu vi pessoas dizendo que isso aqui é somente uma notícia, assim como acontece em outros jogos da série GTA, notícias que a gente consegue ouvir dentro das rádios do jogo e etc, mas eu argumento que não. Tudo isso aqui que eles estão mostrando no trailer pra gente são coisas que realmente vão acontecer dentro do jogo, desde jacarés entrando em lojas de fast food, a pessoas dançando em cima de carro. Inclusive tem uma cena de uma abordagem policial, onde esse policial tá abordando um NPC que estava dirigindo de forma imprudente ou algo do tipo, e isso é uma coisa que tinha vazado anteriormente nos vazamentos de setembro de 2022, que acabou se tornando realidade agora com o trailer do GTA 6. Agora, uma das únicas coisas que os vazamentos de setembro de 2022 revelaram pra gente sobre o sistema de clima extremo do jogo é que vão existir deslizamentos de terra no GTA 6. Um dos códigos vazados do jogo falam sobre um carro que foi esmagado por uma pedra, e obviamente isso só vai acontecer se uma pedra cair de cima de uma montanha ou algo do tipo. Sem falar também que jogos atuais já fazem esse tipo de coisa, já vem introduzindo um sistema de clima extremo, como por exemplo no Just Cause e mais recentemente no Battlefield 2042, que apesar de ser algo scriptado, ainda é muito impressionante. Então eu ainda vou continuar acreditando no que eu disse no passado, que o GTA 6 ainda vai ter um sistema de clima extremo, mas não em grande escala. Então certos eventos adversos de clima extremo ainda são possíveis, como por exemplo aqui a tromba d'água que o próprio trailer do jogo menciona, inundações especialmente na parte do pântano da Everglades, que já foi confirmado que vai estar no jogo juntamente com os vazamentos de setembro de 2022 e também agora com o trailer. E o mais hilário disso tudo é que eu vejo comentários de pessoas dizendo que o jogo não vai superar o Red Dead 2, que é o último grande jogo da Rockstar, e aquele jogo foi lançado em 2018 e trouxe diversas inovações, como por exemplo as nuvens volumétricas, um sistema de clima um pouco avançado, com temporais, nevascas, e você pode até mesmo ser acertado por um raio naquele jogo. E lembrando, aquele jogo foi lançado 5 anos depois do lançamento do GTA V para consoles de 2013, PS4 e o Xbox One, e ele roda daquele jeito, e eles conseguiram colocar aquela quantidade absurda de inovações no jogo. E agora o GTA 6 vai ser lançado 7 anos depois do lançamento do Red Dead 2, que é um tempo ainda maior, e você realmente tem que ser muito ingênuo para pensar que o jogo não vai superar o Red Dead 2 em todos os aspectos. E quando eu digo isso, eu digo que o jogo vai superar absolutamente tudo que o Red Dead 2 fez, desde o sistema de clima
física, gráficos e tudo aquilo que você imaginar. É o que a Rockstar faz. Em cada grande novo jogo que eles lançam, eles superam absolutamente tudo que eles fizeram no jogo anterior. A única exceção para algumas pessoas, obviamente, é a história, mas isso aqui é algo subjetivo. Eu já vi pessoas também dizendo que o jogo não vai rodar bem porque ele vai ser lançado para consoles, que no caso aqui vai ser o PS5, o Xbox Series X e S, o que é outra grande bobagem, sem falar também que quando o GTA 6 for lançado em 2025, os novos consoles da Sony e da Microsoft já vão ter sido lançados, o PS5 Pro e também o novo Xbox de alto desempenho da Microsoft. E obviamente o jogo vai ter funções gráficas e de desempenho melhores no, entre aspas, PS5 Pro e no novo Xbox. É a mesma coisa que acontece com o GTA V de PS5, Xbox Series X e S. O jogo tem modos gráficos e de desempenho melhores nos consoles mais potentes, que no caso aqui é o PS5 e o Xbox Series X, e o jogo tem um desempenho menor no Xbox Series S. É a mesma coisa que vai acontecer com o lançamento do GTA 6 em 2025. E novamente, só deixando claro, eu sou um fã de Red Dead 2, eu amo aquele jogo. A minha opinião é que aquele jogo é um ápice de tecnologia e de inovação, mas eu não gosto dos fãs daquele jogo, pelo menos dos fanboys, que pensam que nenhum jogo vai chegar nos pés de Red Dead 2, apesar de ser a mesma produtora aqui do Red Dead 2 que está criando agora o GTA 6 ou desenvolvendo o jogo. Eu simplesmente sinto prazer em desmentir esses fanboys. Bem, mas basicamente é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.